Você falou do indivíduo, eu tomar as decisões na minha vida, e você falou várias decisões que você tomou na sua vida. É complexo? É complexo. Mas depende de você, Uhum, certo? Agora, você imagina que você está dentro de, vou complicar isso uhum, aqui, dentro da sua empresa, da sua organização, cada um tendo as suas visões e construindo esse futuro em conjunto dessas duas visões, tendo cada uma ocorrência do mundo para elas. Isso é um trabalho esse é o papel da liderança chave para fazer esse alinhamento de futuro a ser construído daquela organização. E não é uma coisa fácil, é uma coisa que precisa ser alimentada, mudam as pessoas, entram novas pessoas, então é um processo, é uma organização, é uma complexidade. Agora imagina uma organização com outra organização fazendo uma parceria. É uma outra organização com toda essa complexidade fazendo uma parceria e alinhando interesses comuns, etc. Precisa de um trabalho. Então, assim, como fazer? Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. E esse é um episódio que eu confesso que eu estava ansioso por ele, estava aguardando muito, né? A gente fazer esse episódio, fazer essa gravação aqui, porque se existe uma prova de que a linguagem ela cria a realidade, é o fato da gente estar aqui hoje gravando esse episódio. No final do ano passado, eu fiz uma convenção com o nosso time e na apresentação dessa convenção eu declarei para eles de que eu iria entrevistar a pessoa que foi responsável não só por traduzir o livro, que é um livro que transforma muito a minha vida, transformou muito a minha vida, minha forma de pensar, minha forma de agir, que é as 3 leis do desempenho, que eu já tenho falado, me posicionado muito em relação a ele, mas essa pessoa foi responsável não só por traduzir esse livro para o português, mas também por trazer o livro para o Brasil. E no final do ano passado eu declarei para o meu time de que eu iria buscar uma forma de entrevistá-lo ainda no ano de 2026. Confesso que foi rápido, mais rápido até do que eu imaginava, mas isso aí já não é mérito meu, é mérito dele, né? Por ser uma pessoa tão aberta assim, tão acessível e tudo. O que trouxe esse livro para mim foi muito uma mudança da forma de enxergar a vida, da forma de enxergar a minha vida pessoal, a forma de enxergar os meus negócios, a forma de direcionar a atuação da minha empresa, a forma de direcionar os trabalhos que eu faço com os meus clientes, saindo em certos momentos de aspectos muito técnicos, muito metodológicos e enxergando a vida, enxergando o comportamento humano, enxergando os nossos posicionamentos, a nossa forma de interpretar as situações de uma forma muito diferente. Mas aqui eu não preciso me delongar muito, até porque ele vai explicar da melhor forma como que são os conceitos desse livro, As 3 Leis do Desempenho. Então, muito obrigado pela presença e muito obrigado por toda a abertura e por esse canal que nós pudemos criar. André Litt, obrigado. Manuel, eu que agradeço. Foi uma grata surpresa quando você mandou a mensagem no LinkedIn. Eu respondi rapidamente. Eu sou muito ativo no LinkedIn mesmo. É uma maneira simples de se conectar. E foi mais interessante porque você trouxe um livro que foi lançado já há algum tempo, mas que também para mim, na minha vida, e isso antes mesmo do livro, ele fez muita diferença na abordagem, no conceito, que envolvia o Steve Zaffron e a equipe dele, né? Uma empresa chamada Landmark Forum, que é o que eu vi nos Estados Unidos, e Vanto Group, que é a empresa de consultoria aqui no Brasil. Foi diferente, foi importante, e o legal dessa conversa, eu aplico isso no meu dia a dia, e é interessante que você, quando descobre essas novas formas, e você falou, aplico na minha vida pessoal, no trabalho, diversas formas, você acaba incorporando mesmo, você nem repara mais, que nem respirar, né? Você não repara mais que você está fazendo isso. E ao você entrar em contato comigo, a primeira coisa que eu fiz foi reler o livro. Uhum. Tinha que fazer isso. Porque tem uns exemplos, bom, mas ele fala da África do Sul, e depois tem a London Mining, aí depois tem o Polum, né? Sabe, tinha que voltar Aham. atrás, né? E tinha umas mensagens muito bacanas. E eu relendo o livro, eu até falei para minha esposa, Márcia, eu relendo o livro, eu falei assim, nossa, que livro
eterno, né? É. Que livro presente, né? Os exemplos, né? Só pode ser mais os antigos, que eu acho que usa bacana os exemplos para explicar os conceitos, mas é muito poderoso, é É. muito poderoso. Principalmente se você reconhece. É quase um Matrix, né? Uhum. Que pílula que você quer tomar aqui, né? Quer conhecer mesmo como as pessoas funcionam, como é que eles se relacionam, e isso impacta tudo, né? A nossa Uhum. vida pessoal, a nossa vida no trabalho, o nosso dia a dia, e a nossa vida, né? É isso que é o mais legal desse livro de todo. Ah, muito bacana. Ô, André, e pra gente começar, né, até mudando um pouco aqui o roteiro, né, que foi desenhado aí por mim, pela equipe, mas até diante da conversa, né, que a gente veio tendo hoje pela manhã, né, tive a oportunidade de ir lá visitar a sua empresa, depois até se você quiser falar um pouco mais, né, sobre a sua empresa, seu negócio, você já está aí por 40 anos, né? 40 anos na estrada, na vida de consultoria, já viu muita coisa, né? Pelo pouco que a gente conversou hoje pela manhã. Mas eu queria que você já começasse trazendo a primeira lei, né? Assim, a explicação da lei e a gente entrar na aplicabilidade disso e como que isso acontece na vida, até para as pessoas terem um pouco mais de clareza sobre os conceitos do livro, né? E por que 3 leis, né? Como que isso, que eu acho que é importante. Porque geralmente quando a gente vê essas coisas assim, né? 3 leis, 5 passos, pode pensar como uma coisa né, assim, tá querendo impor regra aqui cara, mas leia, né? Depois se de ouvir o podcast, leia o livro para quem não leu, porque faz muito sentido, né? Então vamos lá. Nós dois estamos conversando aqui. Eu tenho a minha vida, minha história, você começou a contar um pouquinho dela. Você tem a sua vida, a sua história, você tem o seu mundo, você contou um pouquinho como chegou aqui, eu descobri como você chegou aqui agora. Então, na verdade, o mundo ocorre, essa situação que nós estamos vivendo aqui agora, está ocorrendo para mim de uma forma e ocorre para você de outra forma. Uhum. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada. Eu tenho uma visão do mundo, a pessoa que está assistindo esse podcast tem a sua visão do mundo, e essas palavras que nós estamos trocando aqui acaba tendo um significado específico para você, específico para mim, e que não necessariamente a gente acaba conversando a mesma coisa. Uhum. Então, a importância de eu entender que o mundo ocorre, esse é o termo que é usado dentro do livro, o ocorre é como é que o mundo cai dentro de mim, Uhum. o cair a ficha, como é que eu reconheço as situações que ocorrem ao meu redor. O mundo ocorre para as pessoas de formas diferentes. O que parece óbvio, mas a gente esquece disso. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu assumo que você está pensando como eu estou pensando. Então, o seu tico e teco lá está rolando com o seu tico e teco, como se tivesse um emparelhamento Uhum. de pensamentos. E não, eu estou conversando com você e você já está pensando na pergunta, você está pensando no roteiro, está rodando um monte de coisas na tua cabeça, Uhum. e pode ser que não necessariamente minhas palavras cheguem até os seus ouvidos. Então, para que eu possa me comunicar, se eu quero falar algo para alguém, eu tenho que prestar muita atenção como o mundo está ocorrendo para essas pessoas. E aí, se eu presto atenção como o mundo ocorre para as pessoas, eu posso melhorar o meu relacionamento, eu posso melhorar a produtividade no trabalho, eu posso conseguir mais resultados para mim mesmo, porque a gente conversa com nós mesmos e é muito poderosa, essa conversa é extremamente poderosa, só que é tão automática que a gente não presta atenção também. Então, a primeira lei fala um pouco exatamente o que eu acabei de falar, né? Quer dizer, esqueci a primeira lei. O desempenho das pessoas está correlacionado a como as situações ocorrem para elas. Perfeito. O desempenho das pessoas está correlacionado a como as situações ocorrem para ela. Então, você pegar cada pedacinho o desempenho, o resultado, né? Uhum. E você falou de um lado mais metodológico, Uhum. um engenheiro, e minha formação é de engenharia. Eu adorei isso, porque a primeira vez que eu li essa lei, eu falei assim, putz, alguém vai me explicar para um engenheiro como é que o ser humano funciona. Né? Não tem Freud, não tem Jung, né? Não tem arquétipos de comportamento. Né? Falei, então, o desempenho
está correlacionado. Quando foi a palavra correlacionado, fiquei um pouco frustrado, porque eu Uhum. queria desempenho igual, É. né, a vezes B, né? Não, Engenheiro de novo. é engenharia de novo, mas o desempenho está correlacionado. O que que é a correlação? É uma dança. Uhum. À medida que uma coisa acontece aqui, a outra acontece desse lado também. E se isso acontece aqui, isso interfere. Então, o desempenho está correlacionado ao quê? A como as situações ocorrem para as pessoas. Ele não Então, determina, mas ele correlaciona, né? não, dependendo da forma, então vamos lá, pegando o nosso caso aqui, o exemplo prático real, né? Essa situação que está acontecendo, que a gente quer comunicar, passar uma mensagem para a pessoa que está acompanhando a gente aqui. O nosso desempenho está correlacionado a como as situações ocorrem para Uhum. cada um de nós. Então, o que que a gente fez para melhorar o nosso desempenho? Nós realizamos alinhamentos, Uhum. nós conversamos, trocamos ideias. Eu falei de um trabalho que eu faço com uma ONG. Você abriu a porta e começou a falar de um trabalho muito semelhante, sempre disso. Você percebe como a gente vai conectando Uhum. as nossas vidas e as nossas relações. Então eu não olho você como eu olhava 1 mês atrás, que eu nem conhecia você, Uhum. mas eu olho você agora, depois de algumas conversas, trocas e alinhamentos, e aí eu entendo que este momento, o nosso desempenho desse momento, está muito correlacionado com como as situações ocorrem para cada um de nós. Talvez se a gente tivesse chegado aqui para gravar esse episódio sem ter Assim. tido 2 horas aí de conversa Mas anteriores, fizemos outras conversas isso, também. fora aquela vídeo que a gente fez, chegasse aqui, alguém tivesse nos conectado, chegasse aqui, oi, tudo bem? Certamente seria, a coisa aconteceria de forma diferente, né? E a gente poderia estar cortando o outro, e para quem está assistindo, que é o foco, não faz sentido nenhum. Uhum. Então, o desempenho das pessoas está correlacionado com como as situações ocorrem. Eu, por exemplo, o maior exemplo, né, que eu uso nas minhas apresentações é uma foto no Rio de Janeiro na Covid. Você se lembra, março, a gente achou que ia morrer, Aham. a gente achou que ia morrer durante 3 meses, um desespero Eu geral. morava em São Paulo nessa época, cara. Aqui em São Paulo foi uma loucura, assim, né? O É lockdown. muita gente, É. né? Aquilo que vem para dentro de casa, aquele momento traumatizante, né? Que foi. E é legal pensar que a traumatizante foi, se não para 8 bilhões de habitantes, para 7 bilhões 999 mil. Foi um momento paralisante, né? Que a gente estava vendo as coisas acontecendo, vai chegar aqui, né? E aí passa mais alguns meses, os índices de Covid, porque as pessoas se isolaram, ele diminuiu. E aí, num dia de sol maravilhoso, Ipanema lotada de gente, e aí eu vi aquela foto no jornal, obviamente o jornal destacando que as pessoas estão desrespeitando o isolamento Aham. recomendado, etc, etc. Mas aí é como o mundo estava ocorrendo para Pra aquelas elas. pessoas. Eu falei, eu não aguento mais ficar em casa. É. E aí, Eu cara, prefiro o risco, eu eu vou prefiro o para a risco da praia, olha doença o do que. É. sol, olha o mar, né, Uhum. etc. Então, o desempenho das pessoas está correlacionado a como as situações ocorrem para essas pessoas. Uhum. E isso é a pílula que a gente falou aqui no começo, é um fundamental, né, um matrix, né? Falou assim, se eu começo a prestar atenção que essa pessoa fez isso para mim, não fez sentido ele fazer isso, não fez sentido para mim, Uhum. mas fez sentido para ele. Então, o que está por trás desta ação? E isso ajuda demais as pessoas a se relacionar. No mundo Traz atual, mais empatia também, né? no mundo atual, o meu foco é em negócio, isso dentro das organizações, o impacto é enorme. Então, você pega um líder, um CEO, né? Ele tenta ser duro com a organização. O resultado não está aparecendo, ele tenta ser duro. Se ele for duro demais, a pessoa se sente acusada. A gente deixou de falar da organização, você está falando de mim. Uhum. E aí a pessoa baixa o desempenho imediatamente. Então, o desempenho das pessoas está correlacionado com como as situações ocorrem para as pessoas. Então, esse é um reconhecer. Esta é a primeira lei. Ah, muito bacana. Cara, você até me fez lembrar de um caso, de uma situação até mais pessoal, mas foi em ambiente de trabalho. Eu estava numa viagem com uma ex-gerente nossa. A gente estava no Rio Grande do Sul, num cliente. E a gente na estrada, assim, ela me perguntou, você tá com quantos anos? A gente trocando ideia e tal. Ela, você tá com quantos anos? Eu falei, 38. Ela, ó, já tá chegando nos 40, né?
Eu falei, daqui 2 aninhos tô nos 40. Agora eu tô com 39. Isso foi um ano atrás. Aí ela falou, ixi, daí pra frente é só pra trás. Usou essa expressão, né? Que depois dos 40 a vida só vai piorando. E aí eu falei com ela, falei, olha, talvez muita gente viva desse jeito, mas a minha leitura de mundo e de vida não é essa, não. Eu vou chegar nos 40 melhor que nos 30 e eu vou chegar nos 50 melhor do que nos 40. Mas a grande questão é que as circunstâncias de vida das pessoas, tem muita gente que, quando a vida vai passando, o que progride às vezes na vida da pessoa é só a situação financeira, mas o resto ele vai deixando desandar ali de relacionamento com família, Saúde. saúde física, saúde emocional, mental e tudo. Amigos. Amigos, a pessoa vai se isolando ou só quer viver com os Família. amigos e se isola da família. E a pessoa enxerga que a vida dela vai ficando uma merda, né? Assim, mas aí eu falei, não, mas deixa eu te falar. Na minha vida, esse negócio de depois dos 40, né, daqui pra frente é só pra trás, essa expressão não existe. Talvez exista pra outras pessoas, mas pra mim, eu tenho uma clareza muito grande de que a cada ano, a cada novo momento, o processo é de melhoria. Lógico, não é que não vão ter problemas, não vão ter desafios, não vão ter dores, não vai ter. Mas o que eu vou buscar na minha vida é uma construção de crescimento e de desenvolvimento. Aí ela falou, não, realmente faz sentido e tudo, mas você vê como que é essa leitura, né, cara? E as pessoas, o quanto que, na sua visão, assim, essas crenças que a sociedade vai criando, até nessas próprias frases e tudo, Impondo, né? vai impondo, e aí tem crença, aí tem música repetitiva em cima de determinadas coisas negativas. Quanto você acha que isso impacta, assim, essa visão de mundo e esse processo da primeira lei, assim? Não era nem algo que estava no roteiro aqui, mas... Não, mas a gente pode. Eu ainda vou Uhum. ficar na primeira lei porque ela serve para isso. Veja Uhum. bem, o meu desempenho está correlacionado como as situações ocorrem para mim também. Uhum. Então, essa pessoa que você falou, olha, no 40 dali para baixo, se essa pessoa acredita nisso, sabe o que vai acontecer com a vida dela? A partir dos 40, é dali para baixo. Porque ela declarou isso. O poder da declaração é muito grande. Porque quando eu declaro, eu estou colocando como o mundo está ocorrendo para mim. E isso faz um reforço. Portanto, eu tenho que comprovar. A partir dos 40 é dali para baixo. Uhum. E o que você fez? Para mim é diferente. A partir dos 50 tem que ser o melhor 40. Espero que você fale 60 melhor que 50, Com porque eu já certeza. estou nos 60. A visão E é essa, espero tá? que meus 70 seja melhor que meus 60 e assim por Uhum. diante. Quer dizer o quê? Eu tenho uma visão de evolução. Eu preciso, e isso força a gente se esforçar para realmente alcançar. Porque se eu não faço isso, sabe o que vai acontecer? Por acaso, assim, no final a gente pode até voltar aqui. A gente rapidamente passou pelas 3 leis assim no voando aqui neste exemplo que você trouxe. Tá? Mas acho que vale a pena a gente ir trazendo Isso, vão pedacinhos explicando pras por pessoas, pedacinhos, uhum. mas é isso mesmo, né? E no caso, assim, o meu desempenho está correlacionado com o eu ocorro para mim mesmo. Uhum. E aí você tem que prestar atenção. Como é que eu estou ocorrendo para mim mesmo, né? Eu me sinto capaz ou eu me sinto incapaz? E se eu me sentir incapaz, então o que eu vou fazer? Uhum. Mas isso requer reflexão, isso requer conversa, isso requer amizades, isso requer família. Família é muito bom porque gostam de dar porrada, né, na gente. Então, opa, estão chamando atenção. Estão chamando atenção porque gostam da gente, porque se importam com a gente. Então, assim, como é que está indo a minha vida? Então, você pode sentar e prestar atenção como é que você ocorre para você mesmo. Agora, se eu começo a ter uma melhor consciência sobre... Olha só que legal isso aí. E você tem uma melhor consciência, as duas pessoas mais conscientes conseguem relacionar de uma forma mais consciente. E isso faz toda a diferença nas relações das pessoas. Voltando para o mundo dos negócios, das atividades, dos processos das empresas, se eu entendo o meu trabalho, eu estou performando naquilo que eu posso fazer da melhor forma possível no meu trabalho, eu estou feliz com o meu trabalho, o meu perfil tem a ver com aquilo que é me demandado no meu trabalho, existe uma coerência, o meu desempenho acontece, porque é fluxo, é natural, está funcionando. Agora, se eu, por exemplo, né, por qualquer razão, tive uma oportunidade, não estava desempregado, uma oportunidade de emprego, um trabalho que eu odeio, o mundo ocorre num trabalho que eu odeio. O efeito disso é um desempenho baixo.
para a organização e para a Sim. pessoa, né? Portanto, você tem que entender e trabalhar uma pessoa externa, né, um RH de uma empresa, uma pessoa responsável, um líder da organização, tem que ajudar as pessoas a se reconhecerem, a se conhecerem, entender o seu potencial. Existem ferramentas que ajudam a olhar o lado de comportamentos, que é muito interessante, mas é isso. A declaração que você solta para um amigo, para alguma pessoa, é muito poderoso. Então toma cuidado com isso. Presta atenção no que você está declarando. Olha no espelho, conversa com você mesmo. É muito poderoso. Não, muito bom, André. Eu queria já conectar, né? Falando que você, como você comentou aí, que eu já, né, no exemplo aqui, Já misturou fiz sem, tudo. fiz sem ver, fiz sem ver, mas é porque faz parte do meu movimento, inclusive, né? Como eu tenho essa conexão com os conceitos e as 3 leis. Mas já conectando aqui com a segunda lei, e aí depois a gente pode, à medida que falar das 3 leis, pode, né, ir voltando aí nas situações, enfim. Mas a segunda lei fala que como as situações ocorrem para as pessoas, aparece Aparece na na linguagem. linguagem. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Eu até tenho 2 casos aqui que na nossa conversa veio vindo na minha cabeça. Eu gosto de trazer esses exemplos práticos para as pessoas entenderem e conseguir materializar um pouco mais esses conceitos, entendeu? Assim, isso aqui aconteceu dessa maneira, enfim. Aí tem 2 exemplos aqui que são até de ambiente profissional mesmo, que eu vou trazer depois, que estão conectados com essa segunda lei, mas eu queria primeiro que você já abrisse aí a explicação do entendimento disso e como que isso Então, funciona. o desempenho das pessoas está correlacionado com como as situações ocorrem para elas. Então, eu preciso descobrir como as situações ocorrem para as pessoas. E aí vem a segunda lei. A situação ocorre para as pessoas, a maneira de descobrir isso é através da linguagem. Então, a gente tem que conversar o que quer dizer linguagem. Uhum. Porque a linguagem, a gente tende a achar que é É só somente verbal. as palavras que eu coloco para fora e algumas que entram no meu ouvido e que talvez façam algum sentido. Mas não, linguagem tem a ver muito com o nosso corporal, né? Uhum. Lembrando que quando a gente era bebê, a gente não falava nem português, nem japonês, nem inglês, nem marciano. A gente não falava nada. A gente chorava, sorria. Assim, aos 4 meses de idade, mais ou menos, a criança aprende a sorrir. Uhum. E quando ela consegue. E sorriso, a gente interpreta e dá um nome de sorriso, como você está fazendo agora. Mas, assim, na verdade, é um movimento muscular. Você tem que entender isso. É. Se você pegar esse músculo e puxar para cá e mostrar a cara da tua mãe, ela vem, ai, que lindo, e te dá um abraço. Sabe o que você vai fazer? Toda hora você vai sorrir. Para quê? Para puxar o carinho da mãe. Aham. É muito poderoso. Isso é uma linguagem, isso é o relacionamento. É a maneira de impactar, eu reconhecer o mundo que está acontecendo ao meu redor, Uhum. é através da linguagem, e eu impactar o mundo que está ao meu redor através da linguagem. Ela é tão poderosa e é tão automático para nós que a gente, mais uma vez, a gente não presta atenção nela, né? No livro ele traz o exemplo da Helen Keller, que é uma menina que nasceu cega e surda. Uhum. Eu lembro. Pensa, Uhum. parou para pensar? Como é que... É tato tudo, Uhum. tá certo? E teve uma pessoa que queria que ela aprendesse a ler o braille, né? Uhum. E de uma forma saber se comunicar. E nas palestras que ela conta depois, ela fala assim: a hora que eu entendi, né, vou usar um exemplo, mas não é esse exemplo, que isto é um copo, copo tem água, para ter água tem uma mão, para ter uma mão ele estava no lugar, eu estou fazendo uma coisa, eu estou em boca. A hora que ela entendeu isso, que ela expressa é que a linguagem ocupou o cérebro dela. Não foi água, copo, mais, assim, não foi um processo linear, foi um Uhum. boom. Por quê? Porque o cérebro se conecta através de linguagem. Para ver o poder disso daqui, eu vou usar um exemplo atual e vou usar uma correlação super antiga, né? Como é que explodiu a inteligência artificial? Pensa nisso. Inteligência artificial, eu, na consultoria, com os meus amigos, que sabiam muito mais do que eu, esse assunto, base de dados, coleta, regras e aprendizado que você cria, novas regras, o machine learning, que não é inteligência artificial, essa conversa existe há muito tempo, mas muito tempo. O que aconteceu no mundo atual?
processamento de dados acelerado, portanto, muito rápido, bases de dados, disponibilidade de data centers e o custo por byte indo lá para baixo. Então, agora a gente coloca, né, o que era kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Esse mundo é uma velocidade incrível, que é toda a base tecnológica, e o desenvolvimento de Large Language Models. O que foi criado? Linguagem. Aí você entra, olá, tudo bem? O treco te responde, mas ele não te responde como máquina, porque ele foi criado uma linguagem para interpretar, né? Pegar palavras, e se tem esse conjunto de palavras, aí vai os tokens, traduz isso daqui, a resposta estatisticamente correta, porque a gente esquece que essas linguagens têm uma estatística, é um mecanismo, mas ela te responde e fala, nossa, está falando comigo. Né? E nós humanos tendemos a humanizar tudo que está ao nosso redor. Né? Então, assim, começou um relacionamento e uma conversa, e essa linguagem aprende. E os processos de aprendizado faz com que, acessando informação, responde informações para você. Linguagem. E aí a gente fica assim espantado com o impacto disruptivo de uma inteligência artificial. Óbvio, é linguagem pura de uma máquina que pode melhorar através de processamento, coletar informações da melhor forma possível e trabalhar com você no seu dia a dia. Quando eu comecei a mexer com o computador, e aí faz muito tempo, eu comecei, né? Eu estava querendo mexer com o computador. E existiam uns equipamentos ridículos, que hoje seriam absolutamente ridículos, e eu comprei com o meu dinheirinho um CP500. Ninguém nem sabe o que quer dizer isso, né? Era proibido no Brasil, tinha proteção, então os equipamentos eram muito ruins. Um CP é uma máquina monstruosa, com uma tela de fósforo assim, desse tamaninho, e a única maneira de eu me comunicar com aquela máquina era com BASIC, linguagem. E aí eu aprendi a fazer isso daqui. Aprendi a fazer alguns programinhas. Na engenharia, eu desenhava malha de aterramento com BASIC. Porque, por desgraça, fazia a conta mais rápida. Se eu colocasse as fórmulas, ele fazia muito mais rápido. Fazia os loops, né? Fazia uma programação, aprendi a fazer programação. Essas coisas todas cresceram, se desenvolveram com uma velocidade incrível. Linguagem. O poder da linguagem é incrível. Portanto, assim, eu estou falando de linguagem entre pessoas, ok? Então, eu tenho, para fazer uma linguagem entre as pessoas, e eu já falei do poder do comportamento, e a gente desvaloriza o comportamento, as organizações não gerenciam, gerenciam rótulos, né? O comportamento desejado, o comportamento, põe lá numa tela lá na frente, mas no dia a dia, né? Só gerencia o comportamento quando ele é ruim. E aí é um momento tenso. E não é uma maneira de conversar sobre o que eu quero de comportamentos na minha empresa. Eu quero que você inove, eu quero que você faça as coisas organizadinhas. É isso. O que eu quero de você nessa sua... Ninguém conversa sobre isso. Mas, adicionalmente, voltando, a gente conversa. E essa conversa é muito poderosa. E eu falei um pouquinho do... Quando eu estou falando, eu tenho que ter consciência que o mundo está ocorrendo para você de uma forma, e, portanto, as minhas palavras tem que entrar no seu ouvido e se conectar com aquilo que você está pensando. E se não conectar, eu tenho que parar de falar, porque não está adiantando nada essa conversa. Então, quando eu falo, eu tenho que prestar atenção na outra pessoa. E a gente não faz isso, a gente presta atenção na gente. Então, a tendência da gente falar... Você vai falando e você vai se embebedando ali com aquela gente... fala. E é um cuidado que tem que ter aqui, né? Porque a tendência aqui é justamente um pau que a gente tende a falar demais. Mas olha só, assim, eu falo assim, a gente não fala com as pessoas, a gente fala com o meu mesmo, comigo mesmo. Eu fico concentrado em mim mesmo. E isso não é conversar com as pessoas. Essa é a primeira armadilha da conversa. A segunda armadilha é a capacidade de ouvir. Existe uma escada de inferência, né? Chris Rogers, que escreveu isso há muito tempo atrás, que assim, a informação chega, já chega filtrada, se eu estou prestando atenção, eu já perdi algumas palavras. A gente tem a capacidade de
Isso tem alguns exercícios escritos que, mesmo que está escrito invertido, você conecta rapidamente. Isso faz parte desse mecanismo incrível que está aqui de, faltou aquela, que ele quis dizer isso, e você consegue pegar, se estiver prestando atenção. Se não estiver prestando atenção, isso na entrada já veio pouco. O que a gente tende a fazer é interpretar aquela entrada e, quando a gente interpreta, a gente está conversando com nós mesmos. Então eu escuto as suas frases, reinterpreto as suas frases e o que eu guardo na minha memória é a minha interpretação das suas palavras. Aí vem aquela, mas eu nunca falei isso. Ela falou, nunca falei, não falou. Não, falou na minha reinterpretação, porque eu vivo o meu mundo, ele ocorre para mim. Então a nossa capacidade, e a gente tende a pular, né? A pessoa nem terminou de falar, eu já sei o que ela está falando, eu já dou a resposta. Já interpretou, já falo, concordo, e já antecipou a fala já futura. sai cortando. E a gente faz demais isso, ainda mais na nossa cultura, emocionalmente, a gente curte isso daqui. A gente vai lidar com os alemães, eles ficam assustados com a gente. Por quê? Porque eles escutam. Né? O japonês, ele tem... Eu estudei no Japão durante... quase 3 meses, e foi muito bacana para entender a cultura japonesa. Por que eu quis entender a cultura japonesa? Na época eu implantava programas de qualidade, aí tinha o programa 5S, que são 5 palavras em japonês que não quer dizer nada para o brasileiro, tá certo? Eu falei, eu tenho que entender a cultura para entender o modelo de gestão. Então eu fui lá aprender. E aí eu entendi que na medida que você está conversando com o japonês, ele te manda um sinal que ele está prestando atenção. Ele manda um... Né? Ele manda um sinal, quer dizer assim. E de repente aquilo para. Quando ele parou de te entender. Então é uma sinalização, você volta a fita, volta, engata dali e faz. Eles fazem isso meio que naturalmente. A gente não faz isso. A gente pula, corta o outro e assim por diante. Portanto, a nossa capacidade de falar e de ouvir, ele é limitado. Agora, imagina isso no dia a dia, nas organizações. E por isso que a gente tem que estruturar processos. Processos é uma linguagem de como as coisas têm que funcionar, porque senão vira um caos. E como é que quando você tem uma organização que não tem processos estruturados, eu afirmo para você vai ter um monte de reuniões. É 1,5 kg de reunião por minuto. E aquela reunião que você participa, você nem sabe, porque você está na reunião, mas você já está na reunião. E aí todo mundo fica conversando, um monte de conversa, você nem sabe o que tem que fazer, porque o processo não está estruturado. Por isso que você precisa estruturar as conversas dentro de uma organização. Essa é uma maneira de olhar processos. Né? E, por último, é a armadilha da interpretação. Eu enxergo o mundo como se todo mundo enxergasse da mesma forma. E não é. Né? O mundo é diferente de cada um de nós. Então, a segunda lei... Né? O mundo ocorre a partir da linguagem, então você tem que ter a capacidade de ouvir muito profundamente. E eu, com o Rui Castelã, que foi um consultor, ele se dedicava, você não está ouvindo, André. Eu falei, como eu não estou ouvindo? Eu estou ouvindo. Você não está ouvindo, porque ele te falou isso. Não, ele não falou isso. Falou, André. Então, assim... É muito interessante como a gente não percebe o quanto a gente não ouve as pessoas. E aí, o que eu faço para ouvir as pessoas? Eu comecei a criar mecanismos, cada um é um, né? Mas eu fiz isso dessa forma. Se eu quero ouvir você, eu venho para frente. Eu estou sinalizando, eu estou declarando para mim, eu quero ouvir essa pessoa. Segunda coisa que eu faço, eu diminuo a minha voz interior. A hora que eu saio interpretando o que você está falando, eu corto a minha voz. Eu falo, para. Podia voltar um pouquinho? Para eu voltar? Porque eu estava já interpretando você, eu deixei de ouvir você. E a consequência que foi quando eu comecei a ouvir mais profundamente as pessoas, a primeira delas foi um susto que eu tive, que esse processamento aqui funciona. Porque a gente tende a reinterpretar para guardar, sabe, memória. Deixa a informação entrar, 1 hora isso volta prontinho, essa máquina funciona, pelo menos a minha funciona muito bem. E eu senti isso imediatamente. E imediatamente, agora eu vou falar como um vendedor, as minhas vendas melhoraram. Interessante. Porque eu comecei a capturar a necessidade do cliente. Às vezes o cliente não expressa, mas você entende. E isso é como o mundo ocorre para as pessoas. Então, o desempenho das pessoas está correlacionado com como as situações ocorrem, e eu sei como a situação ocorre, porque ela aparece na linguagem. Muito bom, cara. Cara, até conectando com
tudo isso aqui que você falou, depois eu quero que você falou que ia falar de um atual e um do passado, né? Do exemplo da questão da... A da IA e o Basic. Ah, Eu tá, não sei se você entendi. sabe, Basic é mais velho que nós, né? Não, eu não. Mas assim, com certeza mais velho que você. Ah. Então, assim, a IA é um momento totalmente atual, Uhum. que é uma coisa que está vindo, mas os dois. Por que Vem que da os mesma- dois do mesmo fundamento. explodiram? Porque são linguagens. Entendi, E o ser humano se relaciona através de linguagem. Entendi. Não, muito bacana, cara. E assim, os dois exemplos que eu comentei, e é aquilo, assim, eu ainda não tenho essa habilidade toda que você comentou sobre. Você até falou isso numa conversa que a gente teve no final do ano, né? No final do ano passado, por vídeo, que é essa habilidade de deixar o negócio entrar 100% sem filtro, assim, em termos da comunicação, né? Do que o outro está Treino. falando e tudo. Vai por mim. É treino. Mas, assim, um ponto que é o ponto de você começar a exercitar isso e sentir o impacto dessa segunda lei na prática é muito interessante. Que, assim, tiveram 2 casos agora no início do ano que me trouxeram isso muito à tona. O primeiro deles, a gente estava num cliente nosso e a gente estava na house de vendas, que é a equipe, o time de corretores interno lá do cliente. E a gente faz um trabalho de consultoria. Esse trabalho específico era para parte de marketing comercial, né, olhando muito para os resultados de vendas da empresa. E a gente colocou todo mundo na roda e eu fui muito nessa cabeça da própria 3 leis, né, das 3 leis, de colocar todo mundo na roda e falar, cara, deixa eu entender o que está acontecendo aqui nessa empresa de acordo com a conversa das pessoas, tanto dos corretores, a menina que faz o pré-atendimento, a menina do marketing, a de experiência do cliente, o dono da empresa, o gerente, todo mundo ali junto, reunido. E o mundo ocorrendo de forma diferente para cada um deles, Não, né? Assim, e você começava a ver o jogo, assim, a coisa mais impressionante do mundo. Beleza, de repente um corretor tá lá e eu fui perguntando, né? E assim, acaba sendo uma conversa bem provocativa, porque a pessoa não tá acostumada a esse tipo de conversa, assim, de perguntar, tá, mas e para você, como que é isso aqui e tal, não sei o quê. E lá na conversa, eu trocando lá ideia com um, com outro tal, já tinha conversado com vários, conversei com o corretor, falei, mas e aí, o que você me diz, cara? O que você fala aqui da situação? Como que é para você trabalhar aqui, esses projetos, são vários empreendimentos, né? Não é um só. Aí ele começou a falar, pegou um empreendimento específico, falou, eu vejo uma dificuldade assim, porque eu fui atender um cliente, olha a história, eu fui atender um cliente e aí o cliente, ele é investidor, ele conhece do mercado, ele entende o que está acontecendo com os outros produtos e ele falou que o preço está acima do preço do mercado, que o produto não faz sentido e tal, e começou a trazer um monte de objeção desse cliente. Na hora que ele terminou, eu virei para ele e falei, tá, mas e você? Qual que é a sua visão com relação a essa situação, a esse empreendimento? Isso. Aí ele virou e falou, não, eu estou bem aqui. Não, eu gosto da empresa, gosto do trabalho. Eu falei, não, deixa eu te falar. Ele não respondeu a sua pergunta. Eu falei, deixa eu te falar. Cara, você é corretor é autônomo, você não recebe salário para estar aqui. Então, assim, que você quer estar aqui, ok, isso está claro para todo mundo, porque se você não quisesse, você saía e ia trabalhar em outro lugar. Até porque você não recebe salário. Agora, eu quero saber o que você acha do empreendimento. Porque você me trouxe a leitura do seu cliente, agora eu quero saber a sua leitura. Aí ele, mas como é que eu vou... Ele estava incomodado naturalmente, porque o dono da empresa estava lá junto, o gerente também. Eu falei, cara, deixa eu te falar, eu estou fazendo um trabalho de consultoria e isso vai ser alinhado com todos. O que você falar aqui não tem prejuízo, não tem nada, o dono vai ter que saber ouvir e tal, mas eu preciso saber. Aí o cara começou. Não, o produto está realmente caro e tal, e não sei o que, está fora do preço, e isso, e aquilo. Eu falei, não vai vender, assim, não vai vender. Só que você vê como que é a situação, ele não trouxe uma situação clara do que estava ocorrendo. Ou seja, se eu fosse na linguagem só verbal, eu não teria conseguido interpretar isso. E aí eu fui pensando, cara, mas o que está por trás disso aqui que ele está me falando? Né? E foi na hora que eu capturei e falei, tá, mas e para você? E ele trouxe essa problemática. E nessa problemática eu falei, cara, aqui o cara não vai performar, o desempenho dele vai estar abaixo daquilo que poderia estar pela leitura que ele está fazendo, como a situação daquele empreendimento específico está ocorrendo
para ele, né? Assim, e aí foi esse o ponto. E teve um segundo caso que foi com a gerente nossa lá de marketing, a Alessandra, lá do nosso time lá da Domi. Eu conversando com ela, eu faço one on one com a equipe, tudo, trocando lá a ideia com ela. E a gente discutindo sobre o futuro, as perspectivas, os próximos passos, como que nós vamos trabalhar o crescimento da empresa, o crescimento dela dentro da empresa. E ela trouxe e falou, Manuel, uma coisa que está me tirando da zona de conforto, mas que eu estou achando interessante é a questão de ter que participar mais de questões estratégicas, porque eu sempre fui muito de execução, eu sempre fui muito operacional, e eu tenho esse desafio estratégico. Isso, para mim, não é o meu natural, assim, não é o que eu tenho como experiência, como vivência. Então, isso para mim é um desafio, mas que eu estou vendo como interessante e tudo. E não era a primeira vez que eu já tinha, num outro momento que estava todo mundo da empresa, ela tinha batido nessa mesma tecla. Uhum. E aí eu virei para ela e falei, Ali, eu acho muito interessante isso que você está trazendo e tudo, eu acho importante a forma com que você está enxergando a situação. Só que o seguinte, se você quer ser estratégica, você tem que parar de falar que você não é estratégica. E que você só é executor e que você só é operacional. Então você começa a cortar isso da sua comunicação e começa a falar e já se enxergar como uma pessoa estratégica. Aí ela virou para mim e falou, eu acho que você tem uma escuta na minha terapia, porque eu conversei isso com minha terapeuta. essa foi uma conversa com minha terapeuta, agora recente. Mas olha só, o que você passou dessa conversa, eu não participei, não sei, eu vi pela primeira vez, assim como quem está ouvindo aqui também. Mas o que você passou dessa conversa, Ali, o nome dela, né? Isso, Alessandra. Alessandra, é o nome da minha filha. O que você passou daquela conversa que ela colocou de uma maneira muito carinhosa. Sim. Um problema real dela, que ela estava enxergando, né? E no final das contas, eu vejo que você, eu estou interpretando como o mundo está ocorrendo da sua conversa. Eu vejo que você está preocupado, obviamente, está preocupado com o seu negócio, mas se você não tiver as pessoas crescendo junto com você, o seu negócio não vai crescer. É muito simples isso, é meio óbvio. Porque você não vai ter as pessoas iguais fazendo o que sempre fizeram e o negócio crescer 20%. Não existe essa possibilidade. Aí você vai entupindo de pessoas. Não, são essas pessoas que têm que crescer junto. Então, essa foi uma relação muito produtiva e tem a ver com a terceira lei que a gente vai falar daqui a pouco. A conversa anterior foi uma outra coisa interessante, que veio com um contexto que teve um desconforto, né? Porque você deixou a pessoa cutucando ela, fazendo a pergunta, e isso é muito importante. Um parênteses, fazer uma pergunta de uma forma realmente interessada engaja pessoas ou deixa elas incomodadas. Porque se você quer perguntar... um vendedor é bom porque ele conta uma piada em 3 segundos, ele corta uma piada, ele corta o assunto com habilidade. Mas se você quer conversar, ele sabe ser mais profundo do que aquela piada que está rolando naquele instante. Então, assim, você deixou ele numa posição inconfortável. E aí tem uma armadilha que é muito importante que eu quero usar. Pode ser que não aconteceu isso. Ele estava compartilhando que aquele preço realmente estava caro. Mas a armadilha é o que o livro e o Steve chama de operação de fachada. Sim. Em inglês é racket. É uma operação de fachada. E o que é uma operação de fachada? Pensa numa reclamação constante. Pensa na sua empresa, uma reclamação que todo mundo faz todos os dias. Você pense numa reclamação que você escuta de uma pessoa que você escolheu todos os dias. Uma reclamação constante. Aquela reclamação. Entenda que essa reclamação, ela sempre vem com um estado de espírito, uma interpretação, é um teatro, né? Com uma expressão de raiva, ou de desgosto, ou de ser mais o quê, ou de resignação, que é a pior de todas, na minha opinião. Sempre vem com teatro junto. Então, traz a emoção carregada ali. Vem com isso. Lembre-se que quando alguém está fazendo uma reclamação constante, ela tem um ganho e ela tem uma perda. Eu vou começar pela perda. Ela tem um custo e um ganho. E se esse ganho for maior que o custo, ela vai continuar reclamando. Ponto.
Então vamos continuar com essa. E isso é uma armadilha. Porque se eu fico preso nessa reclamação, eu não ando para frente, eu fico reclamando. Porque o ganho que eu estou tendo é maior do que o custo que eu estou tendo. Qual é o custo? Em geral, é custo de relacionamento, é o meu custo emocional. Eu também fico chateado. Mas depois que eu faço isso umas 400 vezes, eu já faço no automático, o custo vai lá para baixo. E qual é o meu ganho? Eu tiro a sua energia, eu te deixo nervoso, eu te deixo incomodado. Eu não vai fazer. Por quê? Porque eu tenho a seguir o meu interesse que eu jogo por cima. Então, quando alguém negocia, e a gente negocia preço é como é que a gente troca valor. Eu tenho um valor, o empreendimento, mais a consultoria que está sendo feito, mais o atendimento, mais o contrato, mais, e o custo que eu tenho para fazer isso, que é quanto que eu tenho no meu bolso, o quanto eu tenho capacidade de fazer financiamento, o tipo de imóvel que eu quero, se eu tenho uma família, o que a minha mulher quer, aonde está o lugar. Você percebeu? Ela é muito complexo. E isso se conversa sobre preço. E nessa hora da negociação, caro, barato, sempre, por definição. Então, qualquer negócio, ainda mais na nossa cultura, né? Quando eu contrato prestação de serviço, em geral, eu não negocio o preço, porque eu negocio tanto o preço, quer dizer, para cima de mim, que quando eu declaro um preço, eu falo assim, isso custa isso daqui, porque isso custa isso daqui, né? Eu não estou colocando muito a mais, não estou negociando, é o custo disso daqui. Aí vem aquela pressão para tirar R$1.000, aí você fala, tá bom, mas sabe, então assim, tem um lado, sempre que está negociando, jogando uma operação de fachada, que são duplas operações de fachada, e aqui fala, não, veja bem, então são operações de fachada, e quando ele trouxe para dentro, não tem vendedor que não reclame de preço. Se o vendedor não reclamar de preço, ele não está sendo um bom vendedor, porque ele toma porrada de preço todo dia, em tudo quanto é lugar, porque é o jogo, o jogo é em cima do preço. As pessoas têm que compreender, e ele precisa compreender qual é o valor do que ele está vendendo. E pode ser que este cliente não seja o cliente ideal, estou falando de vendas agora, né? O ICP. Ele não seja o profile, o cliente ICP, né? O Ideal Customer Profile, o ideal, o cliente ideal para comprar esse empreendimento. Então eu estou perdendo tempo, vendedor, estou perdendo tempo de colocar, e o cara está tentando ajustar para aquilo que ele poderia fazer. Pode sair negócio, pode sair, pode não sair negócio. Então, assim, quando a gente está falando de preço, a gente está falando de um monte de coisas a mais, né? A gente está falando de uma negociação. Mas esse caso me chamou a atenção pelo lado da operação de fachada, que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive conosco, né? Preste atenção àquilo que você reclama sempre. Reclamamos sempre, mas eu reclamo sempre. Tem um ganho, tem um custo, e se o ganho for maior que o custo, eu vou estar sempre reclamando. A reclamação não, porque a reclamação constante, se eu já falei que aquilo que eu estou querendo conversar não entra direito no ouvido, imagina uma reclamação. Eu tô fora, em 2 segundos, não presta atenção. Não, rapidamente a pessoa já traduz isso para a interpretação dela, né? E não anda para frente. Tudo que a gente está conversando, né, que é a base deste livro, é como é que a gente transforma situações. Como é que eu pulo para uma nova situação? Como é que eu construo uma situação que não está acontecendo hoje? Ou como eu deixo as coisas acontecendo do jeito que está e vamos ver que vai ficar lá na frente, vai que dá certo. Não é isso, né? É até interessante esse ponto da operação de fachada que você colocou, porque até o livro trata sobre essa questão no aspecto pessoal também, né? Assim, do ambiente da vida das pessoas e tudo. E assim, família é um lugar assim que se você não tomar cuidado e você não souber conduzir as conversas dentro de casa, vira operação de fachada para todo lado, né, cara? Assim. Obviamente eu pensei na minha família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, amo eles, o Tomás e a Alessandra, né? 32, 35 anos. Eles brigam um pouco, mas eles têm as brigas deles. É interessante. Mas eles têm as paixões deles também. Então, assim, eu acho que irmãos, né, exercitam o jogo como o jogo é. Isso faz parte do processo de amadurecimento. E se, que é o papel dos pais, a gente conseguir criar um ambiente de amor para que eles tenham essa relação maior, isso para a vida não tem preço, né? Isso lá na frente não tem preço. Então, acho que é parte da dinâmica dos irmãos, mas você tem razão, né? Assim, tem que criar, né? E não é a mulher e o homem, né?
cada um tem o seu papel, pelo menos eu entendo dessa forma, mas assim, é o casal que cria o ambiente, é a família que está criando o ambiente, é todo mundo que cria o ambiente. Porque quando é criança, você está mais ou menos dominando. A partir de um determinado ponto, são seres humanos interagindo e construindo. Eu tenho frases que meu filho jogou na minha cara de moleque que eu guardo até hoje. Uma, por exemplo, né, que é contra mim, meu filho assim, meu filho, pô, pai, você sabe de tudo? Mas reclamando, hein? Aham. Aí eu parei assim, eu não entendi de onde veio essa frase, da onde, assim. E aí eu prestei atenção, aí a minha filha falou assim, é verdade, você sabe de tudo, qualquer pergunta você sai dando respostas. Aí eu, nossa senhora, então... E aí eu percebi que eu, na minha ânsia de conversar, eu procuro respostas, eu leio um monte de coisas, aí você vai interpretando e dou respostas. Então, o que eu faço hoje? Eu falei, não sei. Eu falo com gosto para o meu filho. Eu não sei. E ele me ensinou, quando eu não sei alguma coisa, declara rápido, desculpa, eu não sei sobre isso. Você sabe mais? Pronto, já veio para outra fase, já virou a página, já veio para... Mas se eu fico num processo assim, e ele fala, lá vem ele de novo explicando tudo. O que a minha filha faz, ela faz teste comigo. O que é isso? Aí eu chuto, falei, que desgraça, você se acertou, etc. Mas essa é uma outra brincadeira familiar que a gente tem. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, filhos ensinam muitos os pais, né? É. Porque ser pai... Mas é interessante o ponto que você está colocando, né? Porque assim, se a gente pega só essa questão das duas primeiras leis, sem olhar para a terceira lei, que aí a gente já vai chegar nela, mas e você ter esse entendimento de falar, mas o que está por trás desse posicionamento deles, que foi a leitura que você fez, né? E você soube lidar com isso. O que está por trás dessa colocação dos meus filhos? De falar que eu o tempo inteiro, né, sei de tudo e trago respostas para tudo. Ele tá no Né? saco cheio de mim. Então, mas é disso, assim, de falar, não, mas deixa eu ter as minhas interpretações, Exatamente, deixa eu o ter meu as espaço. minhas conclusões, né, assim, os meus Perfeito. entendimentos. Perfeito. E aí, à medida que você começa a trazer o não sei para o jogo, você traz para eles essa O liberdade espaço e pra esse fazer. espaço. Então, é interessante você... porque isso na casa é o tempo inteiro. Cara, assim, o que esse livro me ajudou? Eu sempre tive, né, um bom relacionamento com a minha esposa e tudo. A gente sempre buscou conversar, mas e isso vinha de mim. Eu tinha uma certa dificuldade de comunicação de certas conversas, de certas coisas que eu preferia passar por cima e continuar tocando a vida e sem trazer, né, essas coisas à tona, assim, para um alinhamento de linguagem, de comunicação, de entendimento de tudo. E depois desse livro, que eu comecei a mudar isso dentro da minha casa, cara, assim, meu relacionamento com a minha esposa, assim, em outro nível, lógico, não foi mudança só minha, mudança dela também, Claro. de entender, e tiveram outras coisas, outros Junto, né? ensinamentos que a gente foi tendo, mas, assim, a sinergia que se cria, o alinhamento que se cria quando a gente consegue ter, né, a base desse entendimento e tudo, e aí eu já quero conectar com a terceira lei, porque eu acho que a terceira lei, ela sela tudo isso nesse processo, porque, inclusive, nessa questão pessoal minha, com a minha esposa, a terceira lei, ela trouxe Ela transforma. cara, assim, ela trouxe algo, assim, de uma mudança de entendimento nosso e de alinhamento e de... Cara, são escolhas conjuntas que a gente está tomando aqui, tudo que foi transformacional, assim, na nossa vida. Né? A terceira lei fala que a linguagem baseada no futuro, ela transforma como as situações ocorrem para as pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a terceira lei. Legal. Primeira lei, o desempenho das pessoas está correlacionado a como as situações ocorrem para as pessoas. Segunda lei, as situações ocorrem como as situações ocorrem para as pessoas aparece na linguagem. Aí vem essa terceira lei. A linguagem baseada no futuro transforma como as situações ocorrem para as pessoas. Se ela transforma, eu posso criar com essa linguagem um desempenho diferente, porque eu volto para a primeira lei, ok? Isso. Não, a interconexão dessas três leis eu acho fantástica. Esse é um movimento circular, então é um loop e um processo de aprendizado. Ótimo.
Mas vamos tentar entender e vamos dissecar um pouquinho essa. Então, a gente falou muito sobre linguagem, e aí tem essa linguagem, é uma linguagem específica. Uhum. É uma linguagem baseada no futuro, tá? E para falar sobre futuro, eu preciso primeiro falar sobre passado. E eu sempre pergunto, na maioria dos meus relacionamentos, o passado existe? A resposta, apesar que algumas pessoas ainda ficam na dúvida se ele existe, mas assim, vem dali a pouquinho, não, ele existiu. Aí eu falei, para pensar. Por exemplo, se eu tivesse brigado com você o ano passado, a gente bateu o carro, e você acha que eu sou culpado, você é culpado. E foi mais sério ainda. No final das contas, alguém da sua família se machucou, e foi uma coisa grave. E foi uma coisa bem grave. Se eu encontrar você daqui a um ano, eu trago o passado no presente em segundos, porque eu vou olhar para você e falar, reajo e vou agir de acordo. Isso acontece no presente. Então, e isso nesse nosso software, hardware que existe aqui dentro, o passado tem uma confusão muito grande com o presente com a gente. A gente confunde muito passado com presente. E esse é uma situação que a gente tem que prestar atenção. O que é passado e o que é presente. Porque a única coisa que existe não é nem o passado e nem o futuro. É o aqui e agora. Já aconteceu. É o aqui e agora. Já aconteceu. É o aqui e agora. Fiz 3 vezes, já usei tanto tempo. Já acontece, percebe? Vai indo, né? O tempo vai indo, é que nem um filme. Andando para frente, ok. O futuro existe? Óbvio que o futuro não existe. Mas a linguagem baseada no futuro transforma como as situações ocorrem para as pessoas. Então, são 2 caminhos que eu tenho para criar esse futuro. Eu enxergo 2 caminhos. Eu uso o meu passado, eu uso a minha experiência, o meu conhecimento, o meu relacionamento, os meus ganhos, os meus investimentos. Eu uso o meu passado, a outra pessoa usa o passado dela, tudo que ela construiu, colocando dentro de uma organização todas as experiências que elas tiveram na vida dela, aquele trabalho que foi feito dessa forma dá certo, aquele trabalho que não dá certo, etc, etc. Todas essas regras, e eu uso nas nossas conversas que estão aqui no presente. E com essas conversas a gente toma a decisão em relação ao futuro, ok? A tendência que eu tenho é que eu pego este passado, conversado no presente, eu vou criar um futuro que é muito semelhante com esse passado. Por que isso daqui? Porque eu basicamente estou usando as mesmas regras, sejam escritas ou não escritas. E eu uso ela no presente para construir e tomar decisões em relação ao futuro. Essa é uma forma de construir. Se tá legal, para que mexer? A gente viveu um mundo que estava mais ou menos isso nos anos 90, né? Que foi um último ano que tinha um grande desenvolvimento, crescimento, tá tudo rodando globalmente num momento muito bacana, né? De uma forma geral, no mundo, que tem muito pedacinho, mas de uma forma geral muito bacana. Então, assim, para que mexer? Só que o mundo não é assim, né? A nossa vida não é assim. Eu tenho ambições, todos nós temos ambições. E eu tenho que construir alguma coisa melhor. Você mesmo declarou isso aqui agora tem que fazer isso aqui, que meus 50 vai ser melhor que 40, etc. Então, se eu quero que o meu 50 seja melhor que 40, então eu tenho que me comprometer com um futuro que tem que ser definido junto com várias pessoas. No teu exemplo, você usou você e sua esposa, né? Que é um futuro que você quer construir, que você quer estar tranquilo com ela. Sei lá, né? Vocês construíram o futuro que está fazendo. Uma empresa, eu quero que essa empresa chegue a R$1 bilhão. Eu estou comprometido com esse futuro. Eu quero que eu seja reconhecido pelo mercado de tal, eu quero penetrar naquele... Sabe? É o futuro que eu quero dizer. Esse futuro existe? Não. São possibilidades de futuro. E por ser uma possibilidade, eu posso me comprometer com essa possibilidade. Então, o que eu falo em geral é:
e essa é outra forma de construir o mundo, eu aproveito o que de bom tem aqui para manter, porque eu quero no meu futuro continuar a ter isso, Uhum. ok? Mas eu crio outras possibilidades de futuro que tornam o meu futuro muito mais motivador Uhum. para mim e para as pessoas que nós estamos construindo esse futuro em conjunto. Isso se torna combustível, né, cara? A linguagem, e o que quer dizer a linguagem baseada no futuro? Todos os relacionamentos que acontecerem a partir de agora não desprezam o passado, porque o passado aconteceu. Uhum. E se teve um problema, tem que ser enfrentado e resolvido. Mas a linguagem é baseada no futuro. Tudo é filtrado, ok, o que nós vamos fazer? Porque eu quero construir aquele futuro. E o que estiver alinhado com aquele futuro, ok? E o que não estiver alinhado com o futuro, sai da minha prioridade. Então, a terceira lei do desempenho foca numa linguagem baseada no futuro. E isso transforma como as situações ocorrem para as pessoas e, como transforma, impacta diretamente no desempenho. Chega a ter saltos de desempenho. Não é mais melhoria contínua que a gente está falando aqui, é salto de desempenho, é outro patamar, é outra coisa. São crescimentos mais disruptivos, assim, né? É o espaço para um crescimento disruptivo. É até interessante você trazer esse ponto. Eu quero colocar duas questões aqui, cara. Você foi falando e eu conectando assim com aquilo que eu fui criando de interpretação em relação aos conceitos do livro e tudo. Eu li esse livro duas vezes, né? Eu li ele em 2024, eu tive, né, um certo movimento em cima dele, tanto na minha casa, como eu comentei aqui, quanto na empresa, inclusive de certos direcionamentos, enfim. Isso foi gerando uma série de mudanças dentro do meu negócio, mas eu ainda não tinha. Eu acho que eu ainda não tinha compreendido a totalidade e tinha conseguido trazer tudo à tona, né, disso. E aí depois eu me reconectei com o livro de novo, fiz a leitura dele novamente. Na verdade, só para você ter uma noção, você falou sobre inteligência artificial, como que eu me reconectei com o livro? Eu fui criar um agente de IA conselheiro do Manuel. Porque às vezes eu quero opiniões, né, discutir certas coisas que estão comigo, conversar comigo mesmo, né, na minha cabeça ali e tal, e eu fui criar esse agente. E para criar esse agente, eu fui trazendo certos inputs para ele, tanto coisas que eu fui escrevendo lá e tal, explicando meu negócio, trouxe a apresentação institucional da empresa, trouxe alguns conceitos de livro, algumas pessoas que eu tenho como referência e imputei um PDF das 3 leis do desempenho, né, para ir construindo essa conversa lá e tudo. E eu falei, cara, então eu preciso ler esse livro de novo. E li agora no final de ano, né? E aí, quando você fala sobre essa questão da linguagem voltada para o futuro e do crescimento disruptivo, o livro até trata sobre a questão da linguagem descritiva e linguagem generativa, né? Que ele fala sobre essas duas relações. A descritiva é a linguagem pautada no passado, como linhas de tendência, né? Como a gente vem nessa tendência aqui, então para o futuro se projeta em relação àquilo que vinha do passado. A estatística, tudo isso vem dessa... A linguagem descritiva é uma linguagem de jornal, uma linguagem de livro, a linguagem que a gente está usando direto aqui, porque a gente está explicando coisas. Isso, né? E aí a linguagem generativa, você pode, né, assim, sair de tudo isso, construir uma visão, mas para trás eu não fiz, mas para frente eu vou fazer, né? E quebrar todo esse ciclo e criar essa disrupção e esse crescimento em salto. E aí eu comecei a olhar muito para as grandes startups e as empresas de tecnologia. E aí você olha, cara, porra, você pega todas aí, né? O Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, né? Que vem mais lá de trás. Enfim, você não vê esses caras ficarem falando, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Lógico, tem os momentos deles, né, tratarem ali internamente e tudo, mas quando os caras vão falar sobre o negócio deles, se eles atingem um objetivo, eles já estão falando sobre o próximo objetivo, eles já estão falando sobre o próximo passo do negócio. Agora, aí eu queria te trazer um ponto que por que você acha que as pessoas têm dificuldade para construir isso e lidar com isso, sendo que isso é algo tão transformacional? Bom, vamos lá, é que a gente tem que interpretar o texto, né? Uhum. Por que, de uma forma geral, as pessoas têm essa dificuldade? Primeiro porque
O passado eu conheço, né? Ele aconteceu, Uhum. então eu me sinto seguro com esse bom ou ruim, mas eu me sinto seguro com aquele passado. E insegurança é uma coisa que afeta o humano. O futuro, né? As pessoas falam, né, de relacionamento, de se apaixonar, esse é um risco, né? Então é assumir um risco junto com Uhum. uma outra pessoa, né? E você construir uma coisa que não existe hoje é um risco. Uhum. E é difícil. Por que é difícil? Porque é fácil falar hoje do Bill Gates, porque é um exemplo, na minha opinião. Eu acompanho bastante ele, acompanho o que ele está fazendo, a fundação dele, que é um trabalho muito legal. Eu acho é um exemplo, né, Uhum. de para a gente refletir do que uma pessoa que construiu e o que ele quer abrir mão e vai separar, que é mais suficiente para essas pessoas e quer doar tudo. E a maneira que ele você percebe? Hoje ele está muito maduro para falar isso aí. Uhum. Mas atrás ele estava na garagem dele, começando, se ele sai daquele emprego ou não, e criando a tal da Microsoft no computadorzinho, com Basic, brincando, pensando em planilha, sei lá. Pensando se o negócio ia dar certo ou Pô, não. mas assim, né, futuro, talvez ele nem conseguisse tocar o futuro, viu? O futuro vai se criando, ficando mais claro na medida. Ontem eu tive uma reunião assim com uma pessoa com quem eu estou, grande parceiro meu, o Rafa, que a gente conversando, parecia conversa de dois malucos, porque a nossa conversa tem mudado muito rapidamente. Uhum. Porque o mundo está mudando com uma velocidade tão grande que se você ficar amarrado a você morre, porque vira uma pedra que te leva para o fundo. Uhum. Então, abre mão. Abre mão, tem que, abre mão. E tem que ter, no nosso caso, eu acho que existe uma relação de muita confiança entre os dois. Eu falo uma coisa, ok. Ele não questiona muito. Eu lhe falo uma coisa, ok. Porque a gente tem que rapidamente achar o melhor caminho para aquilo que a gente está desejando criar em conjunto. E a gente deseja criar em conjunto, que é uma ferramenta que ajude no processo de venda, principalmente no topo do funil, que é um inferno da vida que perde-se muito tempo, de uma maneira com um custo muito baixo. Está vendo Uhum. o futuro sendo criado entre os dois? Estão querendo fazer dessa forma, utilizando todas essas tecnologias, e aí ele fica falando de uma, você não falou dessa, que eu já entrei já com uma outra, sabe? Um colaborando com o outro, fazendo Uhum. o futuro sendo criado. Mas é dia a dia e a mudança. Então, assim, às vezes o futuro não é claro. E não tem problema, porque isso é generativo. Uhum. Quando é descritivo, ele existe. Você consegue repetir ele, você consegue conversar sobre ele. Uma IA, ela não é criativa, ela não é generativa, ela é descritiva. Uhum. Ela pega informação de base de dados, estatisticamente joga estrutura em palavras e pau para você. E aí, o que você, ser humano, tem que fazer? Você tem que criar o futuro. E aí entra um parênteses. O papel que nós temos como seres humanos dentro desse mundo que nós estamos entrando é ser generativo. Uhum. Porque os processos descritivos, processos estruturados, processos de baixo valor agregado serão automatizados. Nós estávamos numa reunião, estou fazendo um MBA de IA. Não paro de estudar, eu acho que faz parte, eu curto muito isso. Eu estou adorando fazer esse trabalho. E aí uma das pessoas estava falando, então como é que eu aplico isso no meu trabalho? Ela foi explicando, eu falei, nossa senhora, esse trabalho dela, essa empresa, não vai existir mais. Não quero falar o detalhe aqui, Uhum. porque é dela. Eu falei assim, eu guardei isso comigo. Aí o professor que estava na aula, ele perguntou assim, você acha que essa empresa vai existir daqui a um ano? Aí eu falei, eu acho que vai aparecer um chinesinho aqui com um software que vai plá, plim, pum, com... E eu falei, uau! Mas essa é a verdade que a gente está vivendo. Então, assim, nós estamos vivendo, o que você falou atrás, e eu vou repetir o que você falou, a velocidade das coisas está... A grande diferença é a velocidade das coisas. Nós vivíamos um mundo linear, o nosso cérebro é estruturado com raciocínio linear. Então, aquilo que você falou, passado, né? A gente espera que seja assim e o mundo está vindo assim. Uhum. Então, eu não consigo ficar alcançando esse mundo. Então, nós humanos, a gente tem que gerar ideias e ser criativos em conjunto. Por quê? Por que tem que ser em conjunto?
E essa é outra maravilha. Eu li muito sobre criatividade. Você pensar que um post-it foi um ato genial de um químico que determinou uma cola que descola com grande facilidade, não, foi feito sem querer. Scott Gard também foi feito sem querer. Foi um erro, e aí, com esse erro, como é que eu posso aplicar? Aí descobre uma aplicação incrível. E muito das coisas que foram criadas no mundo foram criadas dessa forma, a partir de erro. Só que o erro, aquilo que está errado para ele. Pesquisa é conforme queremos demonstrar. Então, assim, você entra querendo demonstrar que esse microfone é dessa forma. Aí você chegou à conclusão, não tem nada a ver, mas, você descobriu outras coisas e aí abre uma avenida para você fazer. O ser humano, o espaço do ser humano, eu estou falando de futuro, o espaço do ser humano é ser generativo, ele precisa fazer a criação. E aí, entramos num espaço ético. Que mundo que a gente quer viver e criar? Eu ouvi um podcast hoje de manhã de um livro chamado Humanidade, de um autor Humanidade, Bergman, acho que é o nome dele, que ele fala: o ser humano é bom, o ser humano é bom. Tem alguns sacanas no mundo, 10%, sei lá, mas 90%, 80% são pessoas que querem ajudar os outros, não se importam de ajudar. Você pede uma coisa, as pessoas te ajudam. Os vieses de comportamento são muito positivos. Então, a gente tem chance de construir um mundo muito melhor do que as dificuldades que a gente está enfrentando. É assim que eu enxergo o mundo. E deixo todas as automações que precisam acontecer para as tecnologias que nós estamos criando, para criar um mundo muito melhor para as pessoas, né? E isso tem que ser de uma forma equilibrada, né? Porque se a gente fica disputando espaço, eu arrancando mais para o meu bem-estar de você, e você está... Não funciona nesse mundo do futuro. O mundo é coletivo, tem 8 bilhões, 9 bilhões, não está crescendo da forma que aconteceu, tem uma sociedade muito grande, ainda tem 250 milhões de pessoas que vivem com fome absoluta, fome. São 250 milhões de pessoas. Você vai falar, aqui não é porcentagem do... Né? 250 milhões, tem muita coisa para acontecer, tem muito dinheiro sobrando, tem 70% do capital do mundo está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo muito bem, obrigado, está todo mundo tirando esse capital. Aí esse capital vem para o Brasil, bolsa, pufa, explode, mas explodiu por nossa qualidade? Não, porque o mundo está mudando muito rapidamente, então você tem que ser rápido e criar esse mundo que você quer viver da melhor forma que... Quanto mais estruturado você estiver na sua linguagem baseada no futuro, melhor você estará vivendo esse futuro. Eu acho que esse é o papel que nós, como todo, como sociedade, indivíduos, você e eu, temos que fazer. Muito bom, cara. Depois eu quero até que você explore um pouco mais o como, né, dessa criação do futuro aí por parte das pessoas. Mas eu até queria trazer uma visão com relação a isso. Você comentou sobre, quando eu crio um futuro, aquilo ali define, vamos colocar assim, define a minha agenda. Tem coisas que, se isso aqui não está corroborando para o futuro, né, não faz sentido, então não. Né? E o que faz sentido, sim, está aqui dentro do processo. E isso é tão interessante, cara, porque eu sempre fui um cara que não sei, assim, tentei ser meio agradador, assim, né? Um cara conciliador, agradador e tal. Então eu sempre tive certas dificuldades com nãos, assim, não, isso aqui não dá pra fazer e tal, isso aqui não vou em tal situação, não vou em tal agenda. Enfim, ambiente familiar, né, principalmente. E é o negócio mais interessante do mundo, assim, essa colocação sua, porque à medida que eu consegui, de fato, ter clareza e desenhar esse futuro, e eu falo, eu tenho um futuro da minha empresa, eu tenho uma visão de futuro do Manuel profissional, que é até diferente do futuro da minha empresa. Minha empresa tem lá um futuro com propósito e tal, e eu tenho o meu pessoal que é diferente disso, né? É diferente da minha empresa. Então, as pessoas confundem os dois. Então eu separei isso, assim. Minha empresa tem um propósito, eu tenho outro. De vida. Agora, elas têm que ser mais... São correlacionados. Assim, na verdade, é porque eu fiz assim, né? Mas na verdade é assim. Mas é porque, assim, o objetivo fim ali, tudo vai chegar, né, direcionar para o mesmo lugar, mas são situações diferentes. E eu tenho o meu pessoal.
né, que naturalmente o profissional também está aqui alinhado com isso, mas eu tenho o meu pessoal porque, inclusive, o meu pessoal foi o que eu sentei mais com a minha esposa, discuti Sim, com ela e a tudo, sua e a gente, família. a gente construiu isso em conjunto. E é o negócio mais interessante, cara, porque à medida que eu dei clareza nisso dentro do meu negócio, dentro da minha vida profissional, dentro da minha vida pessoal, os nãos ficaram muito mais fáceis pra mim. Assim, mas muito, tipo, e não é só aquilo que é a questão do agradar ou não, ou desagradar. É também, por exemplo, eu tenho um foco de trabalho, mas de repente começam a surgir possibilidades dentro desse. Cara, mas eu tenho uma oportunidade aqui, você não quer ir para cá? Você não quer tocar esse negócio junto comigo? Você não quer olhar essa operação junto comigo? Você acha que faz sentido? Vamos estruturar isso aqui em conjunto, vamos montar um negócio em conjunto. Vira e mexe surge essas coisas, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, e as pessoas vão trazendo oportunidades pra gente. À medida que você tem uma clareza de futuro, cara, limpar isso da sua agenda e falar, olha, isso aqui não tá no meu objetivo, é assim, é algo tão leve e fácil de fazer, ou mais leve e mais fácil, não é que seja, né, assim, 100% leve e fácil, mas para mim é tão mais leve e mais fácil do que antigamente, que eu queria olhar tudo, analisar tudo e participar de tudo e sabe assim, por quê? Porque eu coloquei isso acima de mim, né? Assim, os meus projetos de futuro, hoje, em todas essas três vertentes, eles estão acima do Manuel. Eles não estão aqui. Eu sou, né, uma pessoa que participa disso. Não sei Não, não, se entendi, tá claro entendi, tá assim, claro. mas isso aqui tá à frente das minhas vontades, inclusive, assim, porque muitas vezes É, eu tenho que abrir mão, inclusive, das minhas vontades pessoais, de coisas que eu é. gostaria de fazer, mas para falar assim, não, cara, mas se eu for por esse caminho agora e fizer aquilo que eu gostaria de fazer, eu vou estar prejudicando aquilo que eu me comprometi a fazer, E é né? muito poderoso isso Né? também. Vamos lá, complexidades, né? Você falou do indivíduo, eu tomar as decisões da minha vida, e você falou várias decisões que você tomou da sua vida. É complexo? É complexo. Mas você pode, depende de você, Uhum, certo? Agora, você imagina que você está dentro de, vou complicar isso uhum, aqui, dentro da sua empresa, da sua organização, cada um tendo as suas visões e construindo esse futuro em conjunto dessas duas visões, tendo cada um a ocorrência do mundo para elas. Isso é um trabalho esse é um papel da liderança chave para fazer esse alinhamento de futuro a ser construído uhum. daquela organização. E não é uma coisa fácil, é uma coisa que precisa ser alimentada, e mudam as pessoas, entram novas pessoas, então é um processo, é uma organização, tem uma complexidade. Agora, imagina uma organização com outra organização fazendo uma parceria. É uma outra organização com toda essa complexidade fazendo uma parceria e alinhando interesses comuns, etc. Precisa de um trabalho. Então, assim, como fazer? Né? Essa é a sua pergunta, né? Primeiro, a liderança tem um papel-chave, né? A liderança, ela tem que, primeiro, ela tem que ter o que falar. Uhum. Se você quer ser um líder, você tem que ter muita coisa resolvida na tua vida, porque senão você já tem um líder, um chefe que não falava nada, não tomava, já fez isso na tua vida? Eu tive, é horrível. Uhum. Você fica esperando a decisão e não Ah, acontece nada, eu falei, porra, não, é muito ruim. Dá vontade de você pular em cima e tomar a decisão por ele, mas não aham. pode. Então assim, um líder, ele tem o que falar, mas ele principalmente dá poder às pessoas para dizer como as situações estão ocorrendo para ela. Então, você está dando poder por não chegar para você. É isso que você falou. Então, eu estou dando. Eu brinco com um microfone. Eu tenho que falar, mas eu passo o microfone para você falar como as situações ocorrem. Esse é um papel do líder. E o líder tem que saber interpretar aquelas situações e fazer o alinhamento das pessoas, né, crescendo em conjunto com as pessoas. O líder ele tem que ter um cuidado especial com o ambiente da conversa. Porque se você coloca. Você falou numa situação, me lembrando lá atrás, né? Estava o corretor com o Isso. dono da empresa. Não é um ambiente da. O que você fez? Você Uhum. falou: olha, não se preocupe, regra tal, tal. Talvez ele acreditou em você, talvez ele não acreditou em você. Então, tem que cuidar do ambiente da conversa. E
o líder tem que escutar para o futuro. Quer dizer o quê? Exatamente o filtro que eu falei aqui atrás. Eu tenho que escutar para o futuro. E aí é dia a dia. É trabalho de dia a dia. Então, é a construção diária. Precisa de liderança para fazer esse trabalho. E esse, por acaso, eu acabei citando um terço do livro aqui nessa pequena frase, que é justamente como a gente constrói o futuro, né? Que é o coisa. Mas se você me permitir, você estava falando de vendedor, e agora eu trouxe o vendedor de novo. A gente não combinou, né? E tem um livro que eu estou ajudando a lançar também, que é o Código Secreto do Vendedor. O livro está aqui, ó. Para quem quiser. Já ganhei o meu, tá aqui, né? Esse aqui foi um presente que eu recebi do André, muito obrigado. Então, eu não vou falar muito do livro, mas eu vou falar a interpretação que eu tenho das 3 leis sobre esse livro. Eu vou misturar tudo aqui agora, né? Mas só te cortando, é o negócio mais interessante do mundo, porque depois que você absorve essas 3 leis do desempenho, parece que você começa a ver ela em tudo. Não, mas então, é o Matrix, né? Você toma uma pílula, você começa a enxergar e enxerga como o mundo é na verdade. Não é um mundo ideal que você estava vivendo numa doma, só que você não ia a nenhum lugar. Tá? O Matrix é um senhor filme, né? Mas, assim, este livro é uma pesquisa feita com 50 mil vendedores no mundo inteiro, em diversas indústrias. E o que ele fez? Ele procurou entender por que um vendedor tem mais desempenho que outro vendedor. Basicamente, esse é o conteúdo do livro. Eles sofreram, por quê? Porque o N da pesquisa era muito grande. 50 mil vem muita informação. Então, no meio do processo, eles separaram, fizeram uma classificação entre os melhores, pelos indicadores genéricos, né? Um grupo dos melhores e dos piores, tiraram 500 e 500, portanto, você tinha contraste para enxergar a diferença de os maiores desempenho e menor desempenho. E o que eles chegaram à conclusão é muito profundo. Ele fala sobre crenças. Quais são as crenças comuns dos vendedores, dos bons e dos ruins? Quais são as crenças comuns? Aí vai, seleciona um monte. Imagina o volume de dados, entrevista, aquela monte de coisa, e chegaram em 5 grandes crenças. Está aqui, essas 5 grandes crenças. E para cada uma das crenças, eles enxergaram o que motiva esses vendedores para fazer essa crença se realizar. E selecionaram 2 mais destacadas. Em geral, elas são meio opostas. E tem um balanço entre esses 2 motivadores. Né? Os melhores dos melhores dos melhores têm um determinado balanço entre esses motivadores, que é o Código Secreto do Vendedor. Então, assim, o que é esse livro para mim? A primeira vez que eu li, é como é que o mundo ocorre para os vendedores. E isso me fez, eu como um vendedor, eu me considero um vendedor, lendo o livro, eu falo, pô, estou fazendo errado, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Porque é um momento que eu estou colocando na minha cabeça como o mundo ocorre para mim, através de uma linguagem lendo o livro. Olha só, eu estou reinterpretando. E em cima disso, eu mudei um monte de ações no meu ato de vender. Por exemplo, como o IA, que a gente está falando bastante sobre isso, me aproximei, estou fazendo parcerias, estou aproveitando a tecnologia, porque a terceira crença que está aqui no livro é sobre resiliência. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E quando eu falo resiliência, eu lembro de um outro livro que a gente também ajudou a lançar, que são as organizações saudáveis. Resiliência, a gente acha que é aquele cara que toma porrada e aguenta, toma porrada e aguenta, toma porrada e aguenta, toma porrada. Cara de vendedor, né? Toma porrada, aguenta. Toma não aguenta. Toma não aguenta. Acorda no dia seguinte. Só que resiliência é a capacidade de se recuperar. Nós somos treinados para fazer, não para se recuperar. A gente não se preocupa em dormir. A gente não se preocupa em ver se eu estou estressado. Se isso eu faço, se dá uma pausa. Eu não me preocupo com isso. Você falou lá atrás, não me preocupo com alimentação. Eu não me preocupo com isso. Eu vou vivendo a vida, tá certo? Então, resiliência é a minha capacidade de estar com energia. E o vendedor precisa ter muita energia para fazer o seu dia a dia. Ele precisa estar... precisa estar, né? Bora! Transmitindo essa energia para o cliente. Apanhou, descansou, acordou, levantou, bora para frente, dia após dia após dia. E no livro ele fala sobre 2. Então, resiliência é um exemplo, né? Uma crença. E ele tem 2 motivadores. Quando você está numa situação muito difícil, e todos nós, eu acredito, já tivemos nessa situação, a gente quer trabalhar mais, não está dando certo. Então, vamos embora.
Vou acordar mais cedo, vou ligar mais para pessoas, vou fazer isso, vou viajar, vou visitar, vou fazer isso, etc, etc. Mas, se você fizer uma coisa que está dando baixo resultado, disciplina das pessoas está correlacionada com as situações ocorrem, está dando baixo resultado, tem que parar para pensar o que você vai fazer. Então, tem o trabalho duro e o trabalho inteligente. O trabalho inteligente, pô, como é que eu mudo isso daqui para dar certo? Uhum. Então, esse livro ajuda a trabalhar nos fundamentos de vendas, como que você pode melhorar o seu trabalho de vendedor. Porque senão você vai agir e se comportamento, ter o mesmo comportamento que sempre você teve, e se isso não te trouxe resultado, sabe o que vai acontecer no futuro? Você usa as mesmas regras do passado no presente, o futuro é automático. Vai ser igual. E o resultado não vem. Então tem que mudar as regras, criando novas possibilidades. Então é uma mistura. Misturei 2 livros aqui, mas isso mostra, e existe a parte de comportamentos também, que se eu quiser misturar, dá para misturar também, porque está tudo, na verdade, correlacionado, né? O ser humano. Você até estava me falando, né, na hora que a gente estava, que você me presenteou com os 2 livros, né, que é o Código Secreto do Vendedor E Organizações Saudáveis. Organizações Saudáveis, e a gente bateu muito papo falando sobre as 3 leis do desempenho, né, e você até tocou no ponto, falou, qual que é o ponto que interconecta esses 3 livros? São pessoas, né, então... Pessoas fazem as diferenças nas organizações, na sua vida. Uhum. Pensa com quem você relaciona. Eu tive um momento na minha vida que eu tomei uma decisão. Eu não quero me relacionar com aquela pessoa. Uhum. Por que eu não quero? Não, ela me traz, não faz bem. Uhum. Eu quero me relacionar com aquela pessoa. Então eu comecei a escolher sem nenhuma pretensão, né? Não estou querendo ser prepotente, mas assim, eu comecei a escolher as pessoas com quem eu convivo. E dá muito certo isso. Uhum. Mas hoje se fala muito disso, né? Assim, hoje o pessoal tem batido muito nessa tecla da questão de você cuidar do seu ambiente e você escolher, né, os ambientes que você convive e tudo. Só que esse aqui é o ponto, assim, ter esse entendimento por trás, né? Quando eu falo sobre as 3 leis do desempenho, né, e eu uso muito os conceitos do livro, estava comentando isso contigo, eu uso muitos conceitos do livro hoje em palestra, em mentoria, enfim, porque é um negócio que hoje, né, é muito vivo assim em mim. Eu falo sobre a questão da segunda lei, desculpa, da primeira lei, né, como a situação ocorre para as pessoas, das pessoas está correlacionada a coisa. E conecto isso com a segunda lei, né, da questão da linguagem. E aí eu coloco na tela 2 grupos. Um grupo de pessoas que estão ali, né, com expressão mais positiva, mais feliz, mais alegre e tudo. E coloco um segundo grupo de pessoas que estão com a cara totalmente fechadas ali. Coloco essas 2 telas e trago a reflexão sobre a questão do ambiente. E eu pergunto pro pessoal, falo, olha, nessas 2 imagens aqui, você tem que escolher um grupo. Dentre esses 2, qual que você escolhe? No geral, as pessoas vão responder que escolhem o grupo das pessoas que estão com a cara lá positiva, abertas e tudo. Aí eu falo, mas por que no dia a dia você admite o tempo inteiro estar convivendo com pessoas e ser influenciado com pessoas que são do outro grupo? E tá o tempo inteiro essa pessoa. Mas não pode isso. Mas é porque o fulano fez isso. Mas é porque a situação é assim. Mas é porque não sei o quê. Mas esse cara nunca muda. Mas não sei o quê. E o problema disso, e o problema daquilo. E o tempo inteiro na vida as pessoas estão ali admitindo. No trabalho, dentro de casa, com familiares, com amigos. Essa questão. Mas o governo. Mas o não sei o quê. Mas os Estados Unidos. Mas a economia global. Mas o planeta. E o tempo inteiro, cara, esse tipo de discussão. Ou seja, a pessoa conscientemente ela tem essa leitura dos 2 ambientes e na hora que ela fala, eu vou escolher esse aqui do positivo, mas no dia a dia ela se permite e se alimenta e vai naturalmente criando a visão dela com relação a isso. É um negócio muito louco, né, cara? Assim. É louco, mas você viu que eu criei um futuro que eu quero conviver com pessoas que eu desejo conviver, que me somam, que eu consigo somar, etc. E evitar o máximo que eu conseguir. Isso envolve clientes também. Teve um cliente que não dava, não batia os valores, não batia para... Tem muita consultoria que vai querer trabalhar para ele que seja feliz e nada de bom, nada de ruim, mas eu tenho um monte de outras
Tem clientes que não tem como pagar, mas eu continuo fazendo as coisas. Por quê? Porque eu me comprometo com aquelas pessoas. Uhum. Isso é construção do futuro. Esse é um futuro que eu estou vivendo hoje. Isso é viver o futuro a partir de hoje, construindo esse futuro até. E isso ajuda, né? Quando eu passei um momento muito difícil da minha vida, que foi um acidente da minha filha, as empresas no qual eu estava com um contrato, elas continuaram a pagar e eu não estava trabalhando. Eu ficava com a minha filha. Não, fica tranquilo. Depois a gente conversa. Porra, mas fica tranquilo. Meu, as pessoas me ajudaram. Simples. Simples. Foi um problema para as empresas? Não. Depois eu fiz de volta, eu fiz de gato e sapato Entregou mais. para agradecer Uhum. e fazer isso. Veio, fiz e aconteceu. Mas nós sempre estamos falando, na essência, nós estamos falando de pessoas. São pessoas que tomam determinadas decisões. Então, e nós devemos incentivar as pessoas a serem colaborativas, a serem construtivas, a fazer. Você citou uma lista enorme de problemas agora, né? Dava até, chega, né? Mas assim, você tem que trabalhar junto com pessoas que queiram construir um mundo melhor, né? Da sua forma, cada um do seu jeito, né? E cada um na sua visão de mundo também, né? E, Respeitando muito isso. e falando claramente, né? Eu já com a minha idade um pouco mais para frente, né? Eu enxergo assim a idade dos meus filhos um pouco para trás. Eles estão aparecendo com um poder enorme, fazendo coisas incríveis. Isso é assim, nossa senhora, eu carreguei no colo essa criança e falando tudo isso, porra, olha que coisa maravilhosa. Então, assim, eu acho que esse é o mundo que a gente tem que construir. Eu não posso falar que eu sou otimista, né? Porque é um pouco exagerado, mas assim, eu sou otimista em relação. Eu vejo o mundo de uma forma que dá para trabalhar, que precisa trabalhar. E, aliás, eu estou aqui para isso mesmo, para ser melhor, cada vez melhor, e conviver da melhor forma possível, dentro das minhas limitações, claro, mas sempre poder colaborar o máximo possível, porque isso faz a diferença. E aprender, né? Porque hoje o mundo, o conhecimento nunca teve tão disponível. Você mostrou o seu livro, eu adorei o seu livro aqui, ó. Tem a foto dele aqui, ó. Deixa eu mostrar a foto. Olha ele. Ah, tá lá, tá lá. Mas você passou maquiagem, você fez maquiagem. Isso é IA. Mas assim, e eu já dei uma folhada no que você escreveu, já me acrescentou coisa assim. Nós vivemos um mundo que tem conhecimento disponível. E se você é preguiçoso para ler um livro, você vai lá, me faça um resumo de uma página deste livro. A desgraça faz. Então, assim, não precisa nem ter PDF mais. Antigamente. A gente arrumava PDF para não pagar 40 pau num livro, mas ok. Mas, assim, o conhecimento está absolutamente disponível. Então, olha que mundo que nós estamos vivendo, né? Posso fazer uma confissão Claro, aqui? claro. É público, né? Eu sou um Trek, eu adoro Star Trek. Então, eu assisto a original, a nova geração que foi chave na vida, pegou toda a minha adolescência, e assisti todos os outros e continuo assistindo. O Academy, eu estava discutindo se eu vou assinar também mais a Paramount por causa da Academy. Já assino tanto, sabe essa conversa assim? Mas o que tem por trás lá dentro? Ali existe uma visão, né, criada por um conjunto de pessoas, não pode falar que só do Gene Roddenberry, mas é uma visão de um mundo melhor, né? Pós Terceira Guerra Mundial, né? Então reconstruído, com não fácil, querendo explorar e fazer um monte de coisas. Mas se você olhar as naves, ela era um mundo diverso, né, de todos os planetas, colocando situações muito diferentes. Na verdade, está refletindo o mundo que nós vivemos, né, com nossas diferenças, cada um com as nossas identidades, podendo conviver e construindo uma coisa melhor, trabalhando por uma coisa melhor. Tem que tomar decisão difícil? Toma decisão difícil. Tem que colaborar? Colabora. Mas construindo uma coisa melhor. Então, assim, isso fecha a confissão, né? Mas, assim, é a maneira que eu enxergo o mundo. Um mundo que precisa ser construído cada vez melhor. Eu acho que isso que é o que nós devemos fazer. E no caso dos vendedores, eu tenho me dedicado muito, porque eu trabalhei dentro da consultoria, uma empresa que eu trabalhei, era a estruturação dela, ela acabou sendo cindida e depois acabou sendo vendida. Então, foi um projeto muito grande e eu me dediquei internamente à organização, fui da parte da direção da empresa também e fui assumindo funções das mais diferentes, e uma delas que eu fiquei bastante tempo foi a área comercial. E não teve um momento mais feliz que eu tive na minha vida. Por quê? Porque, trabalhar com vendedor é muito legal. E você põe a direção na turma,
É claro que tem que filtrar, tem pessoas que não são legais, não é? Então tem reestruturações que precisa fazer. Custo é muito importante, foco, estratégia, marketing, produto, etc. Tudo isso tem que funcionar. Mas, ir para o cliente e trabalhar a solução do cliente é demais, cara. É demais. Você ajuda. E o preço roda. Então, o preço aparece em alguma determinada hora, porque traduz é aquilo que você está gerando valor para o seu cliente. De alguma forma, você está gerando valor para o seu cliente. É isso que a gente tem que buscar como vendedor e trabalhar para que isso aconteça. E o trabalho de vendas é um trabalho doído. Gerenciar vendas é mais difícil ainda. Porque você eu queria puxar isso, assim, você fala muito sobre a questão do vendedor, né? Agora, tem muito desafio também na posição da liderança em relação a essas equipes de vendas e tudo. Como que você conectando tudo isso, né? Do que a gente falou aqui durante todo o episódio, as 3 leis do desempenho, mas todo o ensinamento aqui do código secreto também do vendedor. Como que você conecta isso porque as 3 leis do desempenho fala, né, sobre a questão do líder e que o líder ele escuta para o futuro, né? Então, o líder ele tem que é o que você falou, trabalhar muito a questão da escuta, né, saber fazer o time trazer, né, como as situações estão ocorrendo para eles e as suas circunstâncias e tudo, para poder criar essas soluções e direcionar o futuro conectado com essa visão de futuro que a gente cria para um negócio. Agora, como que o líder de vendas aplica tudo isso e dentro de todo esse aprendizado e essa experiência que você tem? O líder de vendas tem uma característica específica, né? Se eu sou líder, por exemplo, de uma área de marketing que está dentro da organização, estou dentro de uma sala, todo mundo está trabalhando, se relaciona externamente, mas é interno. Eu olho todo dia, bom dia, tudo bem? Estou indo numa reunião, aí vai, a parte da tarde, mas amanhã se encontra de novo, etc. Vendas né? Todo mundo... E se vendas estiver dentro de casa, um problema sério está acontecendo, que ele deveria estar no cliente, está no mercado, venda está acontecendo com a concorrência. Vendas é para a rua, né? E tem estruturas diferentes de vendas. Tem as vendas que são CLTs internos, tem os representantes. Isso tudo põe dentro do mundo ocorrendo de formas diferentes, né? É complicado. Você falou de corretores que também é um autônomo, ele está sozinho, ele paga a gasolina dele, ele paga o telefone dele, então ele precisa, né? Os desafios são enormes. Então, assim, fazer uma liderança de vendas é um grande desafio. Então, você tem 2 perfis que podem acontecer de uma forma geral, né? Um perfil que é uma pessoa que não é de vendas, gerenciando vendedores. Então, na verdade, esse perfil acaba ajudando muito o vendedor a ser vendedor e ele procura estruturar o resto para economizar o tempo dele do resto, né? Vamos chamar assim, da parte mais burocrática, né? Administrativa. Então, esse é um perfil. Mas a grande maioria são vendedores que passam a ser líderes de venda. E quando você muda nessa função, a sua vida muda. É muito interessante. Este livro tem uma continuidade, que é o Código Secreto do Líder. Esse Código Secreto do Líder foi uma pesquisa mais ampla, foi uma meta-análise feita enorme aqui também desse trabalho, mas olhando a liderança como um todo. Então, ele serve para líderes de uma forma geral. Mas como a metodologia é a mesma, é muito bacana observar o que é um Código Secreto do Vendedor e esse Código Secreto do Líder. Então, controle é uma coisa importante para o vendedor. Por quê? Porque o vendedor não controla nada. Controla o cliente? Controla a empresa que ele está representando? Não controla. Então, o controle para o vendedor, eu tenho que decidir o que eu quero controlar e assumir a responsabilidade. Se deu certo ou não deu certo. O que eu não controlo, o resto eu surfo. Isso é o vendedor. Quando eu passo a ser gestor, controle quer dizer gestão. Controle. Então, eu posso ser uma pessoa mais diretiva, então eu sei o que você tem que fazer. Ou me diga o que você tem que fazer para a gente conversar a melhor forma para ser feito. Então, eu posso ser mais diretivo ou mais participativo. Tenho que falar, mas eu dou o próprio nível de experiência também do vendedor, na posição do líder, vai determinar muito isso, né? Porque assim, você chega para um vendedor júnior também e quer todas as soluções construídas por ele, trazidas por ele, ele não vai ter essa experiência. Você vai ter que ser mais diretivo. Por isso que aí você pega um cara mais sênior,
Esse cara mais sênior, se você é muito diretivo, ele vai falar, pô, mas esse cara, eu que sou vendedor, faço isso aqui há muito tempo, tenho experiência, o cara tá querendo me dizer como é que eu faço as coisas. Então é saber jogar esse jogo também, né? Exatamente. O vendedor, o líder tem que ter claramente uma estratégia, tem que estar muito bem montada a estratégia. Se não tiver, vai ter dificuldade para colocar para baixo, porque estratégia é a base daquilo que a gente está desenvolvendo, né? Mas a liderança tem que saber, como você colocou muito bem, lidar. Eu tinha, por exemplo, quando eu era diretor comercial, eu tinha meus gerentes regionais, tinha dois que faziam tudo, sabe? Faziam não porque, mas eles dominavam o ambiente, sabe? Sempre tem essas pessoas que dominam. Um era muito dominante, ele entrava falando, soltando piada, é tudo o jeito dele, tem que ser da forma dele. O outro é um cara que mineiro, sabe mineiro? Eu vi, estava mastigando e conseguia fazer tudo o que ele queria fazer, meio que trazendo as pessoas de outra conduzindo forma, ali. etc. Quando eu ligava para esse cara que era muito mais dominante, eu ligava, oi, como é que tá você? Tudo bem? Parava de falar, porque o cara não vai imediatamente porque se eu falar alguma coisa, ele não vai me ouvir, tá certo? E eu tenho que ouvir como é que o mundo está ocorrendo para ele, e ele faz isso bonitinho, e aí a gente faz um acordo do que tem que fazer. Falou? E aí ele termina, falou, chefe, só para falar sem tirar um sarrinho da cara, que eu vou fazer o que eu quero fazer e não vou fazer o que você quer fazer. Isso era a dinâmica com ele. Com o outro, o que eu fazia? Se eu fizesse o mesmo comportamento como líder com ele, não ia dar certo, porque eu chegava, oi, tudo bem? E ficava quieto, ele ia ficar quieto também no telefone. Para que você me ligou? É isso. Então, o que tinha que fazer com ele? Eu tinha que entrar, olha, tudo bem, eu estou ligando você porque eu estou preocupado com blá, 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 blá. Aí ele vinha com a dele. Então, a liderança, a pessoa que não está liderando, principalmente se você está liderando vendedores, isso serve de uma forma geral, mas quando você está lidando com vendedores, você lida com várias personalidades diferentes e você tem que saber como que você vai jogar, você tem que saber o que você precisa fazer e tem que saber jogar com as pessoas com que você está trabalhando, porque você nunca tem o perfeito. Tem um mais filosófico, tem um mais novinho que está morrendo de medo, tem um que está super empolgado, mas faz um monte de coisa errada, e assim vai, porque a vida é como ela é, mas isso é a equipe que você tem. Então, se você conseguir alinhando a equipe, o papel da liderança, você traz vontade de trabalhar, prazer, etc. E aí, você, uma vez por ano, ou algumas vezes mais, você faz aquelas reuniões e aí a alegria corre solta, porque a turma gosta de se divertir e acho isso muito bacana. Então, assim, o processo de liderança, especificamente em vendas, ele tem uma característica especial e tem uma demanda especial. E você pega umas pessoas com mais experiência, eles contam exatamente isso, porque não adianta você querer controlar. Se você está lidando. Eu sou um líder de corretores, né, numa imobiliária. Então eu tenho, sei lá, 20 pessoas. E se eu tentar controlar eles, a resposta é não, porque eles já são, por definição estrutural, não funciona assim. Então, como que eu vou fazer? Como é que eu vou liderar? E a liderança é importantíssima nesses processos, né? Eu tenho mais dificuldade de vender esse produto e aquele outro produto? Claro que eu tenho, mas qual é o mercado que eu tenho? Aí começa a estratégia. Eu tenho que começar a discutir quais são as estratégias que a gente vai fazer na venda, porque senão não vendeu. Não vendeu, não vendeu. Todo mundo sabe o que quer dizer para o vendedor, todo mundo entende muito bem, por causa da remuneração é muito clara. Não vendeu, não entrou. Então, essa relação ela é complexa, ela é intensa e o mercado não ajuda, né? O mercado não ajuda. Se você está numa economia, a gente cresceu 2%, mas você vê quanto que cresceu 2%, desconsidera o agronegócio brasileiro para ver o que o Brasil cresceu de verdade. Sinto muito, a gente não está crescendo. Então você vê, população vindo, né? Mais gente dividindo a grana, né? E a gente não cresce, meu, é difícil. Vai sufocando, né? Põe juro alto. Imposto aumentando, é uma alegria isso aqui, não sobra na mesa para a gente dividir. Então, é um mercado intenso, sempre foi e cada vez é mais intenso, grande desafio. Mas tem gente que tem o perfil e faz acontecer, e isso tem um enorme valor para a empresa. A vantagem é que o brasileiro tem muito dessa resiliência também, né, cara? Assim, agora, você falou sobre a questão de vendas, como que você enxerga a inteligência artificial especificamente dentro desse contexto? Olha, se você pensar o processo de vender, um funil de vendas, né? Você está lá na frente, começando a ver o mercado, trazendo as pessoas, então você está aqui no topo do funil, que você não faz ideia direito do que você está fazendo. E vai trazendo, aí tem uma oportunidade de fazer uma proposta, desenvolver uma proposta.
Aí você tem uns poucos que você precisa fechar. Aí você não fecha ou fecha. Você olhando esse funil de vendas, tá? Onde a IA, eu acho que ajuda, ela pode ajudar em um monte de coisa, para falar bem a verdade, mas assim, você imagina para elaborar uma proposta, sentar e escrever alguma coisa. Nossa Senhora, você entendeu? A IA, por ser uma linguagem, ela te ajuda rapidamente, você cria um agente que faz com estruturas nesse formato, dá os inputs, a desgraça cospe para você uma coisa, exporta para você, ou copia, ou você exporta para um doc, um PDF. Assim, então pode ajudar em várias fases do processo, mas eu acho que onde que pega mais para o vendedor é trazer o cliente mais próximo daquele perfil. Se eu estou vendendo este produto, eu tenho que trazer o cara que precisa desse produto da melhor forma possível. A venda acontece dessa forma. Porque se eu tentar vender um produto, sei lá, esse produto para essa pessoa, ela vai, não quero isso aí. Aí o vendedor vai, é o que eu tenho para vender, ele fica forçando a venda. Ele E perdeu é o tempo. cliente que ele tem também, que ele tá com expectativa e... Aí ele cria expectativa, por isso você tem que abrir mão de certos clientes. É o mesmo conceito. Falei, está dentro do perfil do cliente que eu preciso trabalhar? Não. Aqui entra a IA. IA ajuda, nossa senhora, com agentes, com automações que dá para fazer. Aqui a IA, ela tem um espaço, assim, você imagina se o tempo consumido, né? Você, uma lista de leads, você é uma pessoa que está procurando leads, então você vai lá no LinkedIn, você vai se conectando, vai pegar, chega a 1.000 pessoas, aí você tem que mandar mensagem uma por uma, numa pessoa. Meu, todo esse processo, com cuidado, eu estou chamando a atenção, porque tem pessoas assim que automatizar, nunca, né? Eu, por exemplo, nos textos, eu escrevi essa proposta que eu falei ontem, ela me trouxe o texto, colocou lá dentro, quem escreveu a proposta foi eu, tá certo? Porque eu queria escrever, é o meu raciocínio que está lá. É André que está escrevendo essa proposta, não é a IA que está escrevendo essa proposta. Ela te ajuda. A automação também, você tem que tomar cuidado para não automatizar, porque eu recebo, olá, empresa, né? O campo que deveria dar um pau e eu recebi a empresa, percebeu? Tem uma quantidade. E eu já recebi, por exemplo, ofertas de investimento de recursos do exterior para investir no Brasil, o texto de duas pessoas diferentes, de dois países diferentes, o texto igualzinho. Aí eu falei, gente, não, né? Vira sujeira e atrapalha uma ferramenta que é bastante útil de relacionamento. Então, assim, dá para automatizar, e olha onde que você faz atividades repetitivas e que consomem um tempo enorme e que não está dando resultado. Né? Agora, tem que ter conceito, né? Se você está vendendo para o cliente errado, eu sinto muito. Perdeu, pardal. Perdeu tempo, perdeu tudo, né? O resultado é baixo, não acontece, vai ter que baixar o preço. Você está no mercado com preço que todo mundo está com esse preço, você está aqui em cima, o preço está caro, eu estou vendendo para o mercado errado. Então, qual é a estratégia que eu tenho que fazer? E aí a liderança tem um papel-chave para definir estratégias. Onde é que vai vender? Às vezes eu estou usando o corretor errado, porque o corretor, não quero menosprezar o corretor, mas assim, ele convive dentro do ambiente, ele tem uma malha de relacionamento. E essa malha de relacionamento tem que estar mais próximo do produto que eu estou oferecendo. Isso tudo é estruturação. É responsabilidade de quem? Da empresa. Né? Porque é culpa de quem? É dele? Não, é culpa da empresa, o processo está errado. Tem alguma coisa que tem que melhorar rapidamente aqui dentro. Definição da estrutura, do time, tudo. Ô, meu amigo, muito bom, cara, assim, que papo, cabeça fritando aqui, assim, papo incrível mesmo. Eu já vou partir aqui para a parte final do nosso episódio, que a gente tem uma parte que a gente chama de sprint imobiliário. Eu quero, assim, vou fazer essas perguntas até mais abertas contigo, né? Por não ser uma pessoa que está diretamente ligada ao mercado imobiliário. Se você sentir que quer se conectar também, ok. Né? Mas aí já é um bate-bola rápido aqui, pergunta e resposta, jogo rápido. O mercado precisa de... Precisa de demanda. Demanda. O que você mudaria no setor empresarial, no mercado, se você tivesse um superpoder? Ter uma regulamentação que facilite os processos funcionarem. O que você diria para o André de 20, 30 anos atrás?
acredite no seu futuro. Muito bom, cara, muito bom. Gostei da resposta. Dica de livro? Fora esses que a gente... Fora. Aqui nós estamos aqui numa biblioteca, né, quase, né? Ai, ai. Olha, tem 2 livros, um livro mais famoso, outro menos famoso, é mais antigo esses livros, mas eles foram significativos na minha vida. Um é O Poder do Agora, né? E o outro é A Arte da Possibilidade. Estão relacionados, tem a ver muito com o que a gente está conversando aqui, Uhum, mas você vê que um livro como esse, né, um Steve, ele não cria tudo, né? uhum. E isso é uma esperança para todos nós, Ah, para que a gente vai alimentando, lendo, isso pode fazer. Então, são esses 2 livros que eu acho muito senão bacana. seria até ruim, né? Pensa, se tudo tivesse num livro só, agora eu parei de ler. Então é importante a gente ter essa Lê busca, né? muito. Mas muito bom, muito boas dicas aí. E mensagem final que você queira deixar para quem nos acompanhou nesse episódio? Bom, eu espero que você tenha aproveitado pessoalmente isso, né? Porque acho que esse foi um dos nossos objetivos, né? Poder impactar você positivamente. Se preocupe com o seu futuro, crie o futuro, ah, e preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Tenta entender como o mundo ocorre para elas e melhore, inclusive como a gente usou vários exemplos, né? Como o mundo ocorre para você mesmo, né? Sim, Para construir o seu futuro. Acho que isso que é o que importa, né? E muito, vamos construir um mundo melhor. muito bom. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, André, vai para o André Litt, L-I-T, porque o meu sobrenome é muito complicado, que é Litmanovich, mas me acha fácil, né? Aham. Não é difícil. Eu estou no LinkedIn direto, eu uso muito pouco o Instagram. Mas no LinkedIn é bem presente. Não, em LinkedIn estou toda hora, porque eu me relaciono muito Uhum. através do LinkedIn. Eu tenho uma rede muito bacana lá, bem seleta, não é com todo mundo, não, mas é muito bacana. Então, o LinkedIn é o meio, né, de rede social mais fácil de se conectar. Então, acontece. Muito bom, meu amigo. Obrigado demais. Obrigado pela participação, por todo o papo. Assim, para mim foi um baita aprendizado, né? Espero que para quem nos acompanhou aí no episódio também tenha sido tão transformador quanto para mim. Já li o livro 2 vezes, mas conversar contigo vai trazendo isso de formas, de visões diferentes, de forma mais materiais, mais reais, e isso, sem dúvida nenhuma, vai alimentando, né, toda essa visão, essa interpretação, a forma de enxergar as coisas. Então, para mim foi assim uma baita experiência. Gostei muito. Obrigado pela participação. E para você que nos acompanhou aqui até o final, como eu conecto muito com aquilo que o André trouxe, que é a questão de criar o seu futuro. Não deixe, né, que as circunstâncias, os desafios, de repente você está aí passando por um momento mais difícil, mais desafiador na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não deixe que essas circunstâncias tirem de você a possibilidade de criar um futuro melhor, de criar um futuro diferente. Então, que você consiga se conectar com isso, usar de tudo aquilo que a gente trouxe aqui nesse episódio, para que você crie o seu futuro, para que você declare o seu futuro e vá atrás da construção dele da forma com que você acha que é a melhor forma para a sua vida. E para você que nos acompanhou, que ainda não me segue nas redes sociais, é Manuel_Bruno lá no Instagram. Através da minha página lá você consegue acessar todos os nossos outros projetos. No Ink Talks também, seja pelo YouTube, pelo Spotify, não deixe de curtir, comentar, coloque aí os seus comentários, aquilo que você achou do episódio, e compartilhar também com as pessoas que você acha que sejam importantes de acompanhar tudo isso que foi falado aqui hoje. Um forte abraço para você, até a próxima e fique com Deus.